Começando mais um episódio do Papinho Tech, esse podcast tão querido, amado, idolatrado. E, cara, olha só, estamos hoje num patamar diferente, hein? Eu até fiquei pensando, eu falei assim, pô, mano, depois desse episódio aqui pode acabar. Finalmente, o homem saiu da jaula. Ele saiu ali, ó, de sua caverna pra bater um papinho com a gente. Então, calma aí que, cara, né, hoje o episódio é sensacional. Lembrando sempre que esse podcast, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, sai episódio inédito, onde eu trago profissionais da área de tecnologia, a gente bate um papinho aqui gostoso. Então, se você tá no YouTube, cara, não esquece de deixar o like, comenta aqui embaixo o que você tá achando e também deixa aí a sua sugestão de próximo convidado aí para eu tentar. Eu não sei se eu consigo, mas, né, como diria mamãe, quem não chora não mama. E hoje o episódio é isso, hein, cara? Na prática. E se você tá no Spotify, não esquece de dar 5 estrelinhas aí, que isso ajuda demais. Quer patrocinar esse negócio, cara? Quer ajudar de alguma forma, né? Esse podcast aí, que pô, eu faço sozinho a parada aqui, mano. O bagulho dá trabalho, viu? R$ 5 por mês, vira membro. Você já ajuda, patrocina aí nós. E eu vou agradecer demais. Ó, eu não sei. E aí eu vou querer saber primeiro aqui, porque eu não sei se eu tô conversando com um ser humano real, né, cara? Bom, a gente tem que tirar essa dúvida, né? Mas, pô, ó, o negócio é o seguinte, ele é uma das figuras mais icônicas e misteriosas da bolha tech. Ele já foi dev, coordenador de projetos web, vice-presidente de engenharia, CTO, então a gente não tá falando com qualquer um aqui não. E hoje ele possui um dos maiores canais de tecnologia do Brasil e um curso sensacional chamado Curso.dev. Até o nome é bom. Ninguém sabe onde ele vive, se ele é parente ou não de Michel Teló, e ao menos se ele é um ser humano real ou uma IA. Hoje eu falo com o Felipe Deschamps. E aí, turma? Vida, olha aí, Tudo... ó. É que enfim, mano. Me diz qual captcha que eu preciso resolver aqui pra provar que eu sou um humano. Turma, muito obrigado aí pela... Muito obrigado até pela... É uma honra ter a atenção de vocês. Obrigado, Gus, pelo convite. O Gus falou antes lá que quem chora não mama, porque no passado eu tava bastante atarefado, tinha criança nascendo... filho meu nascendo, eu tava ficando maluco, eu falei, Gus, cara, não tem, não dá, e cada vez que ele me convidava acontecia uma coisa diferente, aí dessa vez eu me convidei, então eu me autoconvidei, eu falei, Gus, agora eu quero participar, me convida aí, e aqui estamos conversando. Quase tive um infarto, né? Agora que você mandou mensagem, mas é legal demais, cara. Agora vai. Agora vai. Mas assim, cara, por que você acha que a galera fala tanto isso? Virou meme, né? Falou assim, o Felipe Deschamps, será que ele é real, não é? Ele é meme e tal. Será que ele tem a parte aqui do busto pra baixo? Existe mesmo ou não? Cara, eu não sei por que veio esse negócio de inteligência artificial. Talvez eu acho que porque eu lancei uma lista no canal. Primeiro, talvez seja pelo jeito de falar. Eu sou um cara super introvertido, eu tenho muita dificuldade com câmera, muita mesmo, assim, é uma coisa que eu sei que às vezes pode não transparecer, porque, pô, eu tenho um canal no YouTube, então como é que concilia essas coisas, né? Concilia se esforçando. O primeiro vídeo que eu tentei gravar, eu demorei 15 minutos, sei lá, 10, 15 minutos pra conseguir falar a primeira frase que eu queria falar. E aí eu tenho dificuldade, eu vou tentando, e eu pego só os takes que ficam bons e vai, mas é diferente do ao vivaço aqui também. Mas talvez eu acho que o que possa ter marcado foi aquela playlist dos robôs, eu não sei se você chegou a esbarrar naquela época, sobre 4 robôs que faziam vídeos pra mim e tal. E aí tinha bastante coisa de inteligência artificial pra fazer aqueles robôs, né? Então acho que o pessoal possa ter misturado um pouco esses temas, que pra época era uma coisa que tava chamando bastante atenção. Meio que sim, foi um hype da inteligência artificial, daí morreu, e aí voltou com a OpenAI, né? Mas talvez possa ter misturado essas coisas e ficou esse negócio de inteligência artificial. E a minha maior, eu vou te falar, tem um projeto secreto. Não spoiler aqui. Eu quero um dia... Porque assim, eu prometi que no canal eu nunca ia utilizar a inteligência artificial para interagir com as pessoas lá dentro, né? Sempre, os meus vídeos sempre acabam sendo uma cartinha de amor para quem tá me assistindo, né? Para quem me deu a sua atenção. Mas eu queria fazer um projeto paralelo, que era de um outro canal, que daí é 100% de inteligência artificial, para entender se eu consigo fazer um avatar meu, que fica real, interagindo com os comentários, e fazer um negócio em loop. Tipo, eu não faço nada no canal. Eu ponho lá, sei lá, um agente lá,
que daí lê o comentário que foi mais, talvez, mais dado like e fica interagindo, fica respondendo para ver até que ponto que eu conseguiria chegar com a tecnologia. Mas estou longe para ter tempo para fazer esse projeto, mas eu tenho muita curiosidade para ver, só para ver o que ia acontecer, né? Não para se tornar uma unidade de negócio, mas só para ver o que daria para fazer a respeito. Mas não Esse sei. negócio de IA é legal que até o Gustavo Guanabara, pô, ele inacreditavelmente também veio aqui Legal. e ele fez um projeto que ele fez uma LLM dele lá, como se ele estivesse replicando ele. E aí para responder dúvida dos alunos dele e Ah, que tal. legal. Mó legal, cara. Uma ideia boa. Fazer um negócio desse no curso.dev também, para às vezes auxiliar em alguma resposta e deixar claro que é um robozinho que tá atrás tentando ajudar. Mas tem bastante utilidade, pegar todo o conteúdo que já foi falado no curso, todo o conteúdo de todos os vídeos do canal, faz um RAG e ajuda a responder as coisas lá, para pesquisar alguma coisa. Às vezes é difícil achar um conteúdo que já foi falado, vai lá no RAGzinho e vai achar na hora. Pô, legal. Até tem uma polêmica disso, né? O próprio YouTube lançou aí que não vai monetizar mais canais, né, cara, que fazem conteúdo de IA e tal. Porque começou a ter uma chuva de canais de que é IA 100%. As imagens são feitas por IA, a voz É, é IA. Pô, aí é duro também. Como é que a gente é o compete com os caras desse, velho? Aí AI não, né? slop, né. Só que eu não É. sei, eu entendo que isso vai tirar o incentivo de criar esses materiais, mas vai ser uma luta muito boa, assim, porque cada vez mais a IA vai fazer coisas que são legais de se ver, sabe. Então, eu não sei. Aí eu me pergunto, o YouTube vai continuar passando anúncios nesses canais e aí a remuneração vai ficar 100% para o YouTube, ou não vai passar anúncio nenhum? Então, eu não sei a que ponto que foi decidido isso, mas se ficar só para o YouTube, aí a galera vai ficar um pouco chateada e vai dar uma briga, assim, porque cada vez mais vai ter conteúdo de IA. Com É, certeza é. absoluta. A IA tá mudando um monte de coisa, né, cara? É, Mudando pra todo lado, inclusive, né? Mas deixamos, eu quero começar do começo aqui, cara. Já vamos que eu lá, tô vamos tendo lá. essa oportunidade, então, ó, Por eu favor. queria saber assim, ó, como que foi o início da sua jornada aí na tecnologia, né? O Felipe Deschampszinho lá, engatinhando, né? Falou assim: ai, eu vou mexer com TI e tal. Como é que foi esse começo, cara, na sua vida? Foi bem curioso e completamente desconectado com o que eu sou como profissional hoje, né, porque eu nasci muito burro, mas eu sou uma pessoa muito burra. E aí, quando eu tive inteligência suficiente para entender que eu era burro, eu percebi que eu precisava compensar de outras formas. Então eu compenso muito, muito em esforço, muito mesmo, assim. Tem muita coisa que acontece nos bastidores para conseguir se construir um produto final que não vem de inteligência, vem de esforço mesmo. E aí no começo, quando eu encostei em tecnologia, talvez o primeiro evento que me mostrou assim: "Pô, isso aí é interessante", foi quando eu jogava um jogo dos Simpsons, era um jogo para arcade que tinha sido portado para PC, é um jogo, beat 'em up, se eu não me engano o nome do estilo de jogo, e tu só ficava batendo nos personagens na tela, assim, né, tu Uhum. pegava o Bart, ele ficava batendo nos inimigos e tal, e aí avançando. E aí nesse jogo aparecia uma tela de crédito no começo, né, com o nome da empresa e tal, e o nome não era uma imagem, era um texto. E eu me lembro que eu cavuquei o arquivo, e era um arquivo de texto que não estava num binário, era num arquivo de texto que aparecia as coisas na tela. Daí eu mudei o arquivo de texto, quando eu iniciei o jogo apareceu o meu nome lá. Eu: "Caramba, eu tive o poder de modificar uma coisa", né, e ainda mais um tema jogo que eu gostava e tal. Mas eu fiquei impressionado, mas eu larguei o assunto, porque eu pensei: "Eu nunca vou ter capacidade de aprender a fazer coisas assim". E aí eu me lembro que o primeiro contato real com programação foi com a linguagem Pascal, através daquele Turbo Pascal. Foi meu primo Bruno que me Gostava do ensinou a nome, é, Turbo Pascal. Turbo Pascal, cara, que nossa, era maravilhoso. E aí ele me ensinou a programar, porque ele era programador, ele sabia programar. E aí eu me lembro que eu era tão burro que eu não fazia indentação, eu não conseguia entender por que existia indentação, porque era um script, né. Pô, se é um script, uma linha vai atrás da outra, é tipo um assembly, assim, né, vai uma coisa embaixo da outra e só vai, assim. Eu não entendia por que precisava indentação, se a indentação não mudava o código, né, e eu não fazia nada. Então eu escrevi eu não tinha computador na época, daí eu escrevia, eu não sei se eu escrevia em texto ou no que diabos eu escrevia, mas eu chegava no meu primo: "Ó, tá aqui meu programa". Era uma maçaroca, assim. Daí ele passava por computador, e aí ele dentava, assim, eu me lembro dele me xingando assim: "Porra, indenta esse negócio, cara, não dá pra entender nada". Daí ele dentava e eu: "Cara, por que você tá fazendo isso, tá?". E aí Pô, deixamos quebrava com tudo.
todo respeito, você tá falando aí que você era burro, cara. Pô, se você era burro fazendo isso aí, eu não sei o que que eu era não, mano. Não, era, Porra. era complicado, cara. Tinha muito esforço. E aí, Futuro Pascal, eu me lembro que teve um professor na escola que, quando começou a ter aula de computador, a gente matava o recreio para ir, porque ele deixava a gente ficar dentro da sala de computador, que ficava os computadores, e a gente gastava o tempo do recreio nos computadores. E aí teve uma vez que ele ficou lá com a gente, e ele programou na minha frente em Pascal também. Era meio que um ping-pong, assim. Era uma bolinha que ela ia até no topo da tela, batia e voltava, batia, quicava e voltava. E aí eu me lembro dele programando o Event Loop não, como é que chama? O Game Loop. Que o jogo ele fica em loop, né? Pra ficar Uhum. recalculando as coisas o tempo todo. E ele programou um loop infinito na minha frente. Eu me lembro que aquilo lá assim explodiu minha cabeça. Cara, tu vai fazer um loop infinito? Isso é uma coisa proibida. Tu fazer um while true. É proibido fazer while true na programação, não pode fazer isso. E aí ele fez na minha frente assim, uou, que animal e tal. E aí, vendo meu primo, vendo esse professor, o Joilson, programando esse negócio na minha frente, cada vez mais eu tinha certeza que eu era tão burro que eu não ia conseguir aprender isso, porque era, assim, era uma bomba de efeito moral na minha frente, assim, eu ficava assustado até. E eu tinha certeza, cara, eu nunca vou conseguir aprender isso, não vou conseguir aprender isso. Só que, hora ou outra, eu sempre me via tentando resolver as coisas com programação. E aí, eu me lembro que eu montei uma empresinha que ensinava a fazer coisas de 3D Studio, animação 3D, modelagem 3D, porque eu trabalhava com essas coisas na época. E aí ele fez em .NET, uma das primeiras versões do .NET. Na verdade, antes eu tinha feito em ASP, e aí ele refez em .NET. E aí naquela época eu falei, cara, isso é tão complicado, não vou largar a programação, esquece. E aí eu fiquei um tempo sem mexer em programação, não encostava nada, eu odiava programação, não gostava, eu tinha uma certa raiva até, né? Por não ser inteligente ao ponto de conseguir entender essas coisas. E aí eu esbarrei num livrinho de bolso do PHP. Eu não sei se tu lembra dessa época que tinha livrinhos pequenininhos, de bolso mesmo, para tu colocar no bolso de Uhum. PHP. E, cara, ensinava de um jeito tão simples e PHP era tão fácil, porque o .NET era um framework, né? Tu tinha que ter o... Como é que era o nome da época do, do editor que vinha com o .NET? Era o Visual Studio, já na época, eu não me lembro mais. Mas, cara, era uma coisa assim, era um bloat bizarro, assim, uma coisa pesadíssima. Eu tinha que baixar gigas e gigas na época para rodar um simples Hello World, assim. E o E você PHP já não, tinha cara. computador em casa, assim, e Já tudo? tinha, já tinha, já tinha. Porque também tinha E, isso, né, não era todo é, mundo que tinha e tal, era zica exato, ter. exato. Era bem zica. Computador simples, mas fazia o que precisava ser feito ali. E aí o PHP, não, cara, PHP era tu precisar ter um interpretador, tipo um Apache da vida, um servidor com um interpretador, o Apache com um plugin do PHP, e um arquivo de PHP. E aí ele lia aquele treco e saía uma página do outro lado, assim. E aquilo lá me deu esperança, sabe? Eu falei, cara, isso aqui encaixa na minha capacidade. E aí eu comecei a fazer vários projetinhos. Eu fiz um fórum que atualizava em tempo real, usando Ajax, uma tecnologia que ninguém sabia que existia na época direito. É, um chat sobre bolsa de valores, que daí eu estava trabalhando com bolsa de valores, um chat de bolsa de valores. Eu fiz, na verdade, antes até eu tinha feito uma espécie de um Stack Overflow de perguntas e respostas também sobre animação 3D. Fui fazendo um monte de projetinho besta, assim. E aí, cara, fui entrando até desistir de novo, assim, porque as coisas que eu fazia eram tão porcas, tão mal projetadas, porque como eu colocava na minha cabeça que eu nunca ia me transformar num programador, eu só me preocupava com o resultado final, e não com Uhum. o processo, o meio, né? E aí isso, apesar de que é legal e faz tu chegar no resultado final, coisa que até muito programador hoje em dia evita, né? Porque é no resultado final que tu vê se o negócio vai dar certo ou não, se aquela feature monstruosa que tecnicamente você montou, se chegar na mão do usuário e falar, não, isso aqui não tem uso para mim, né? Daí muita gente fica postergando, né? Para chegar, para não ver qual que é a realidade do negócio. Eu era o contrário. Eu odiava a parte técnica e eu queria chegar o mais rápido no resultado final, porque esse era o meu tesão, ver a pessoa usando. A pessoa falando Uhum. assim, ó, isso aqui é útil, isso aqui não é útil, tanto faz. Eu queria ir vendo o resultado final. Só que era tão under-engineered, a engenharia usada ali embaixo era tão precária, que eu nunca, em nenhum projeto, eu conseguia dar o próximo passo. Não dava. Tem o over-engineering, que é fazer engenharia demais, que também evita de dar os próximos passos, e tem o under-engineering, que é a engenharia de menos, que te também inibe de dar os próximos passos.
Então eu não conseguia acertar ali no meio. E aí eu desisti de programação de novo. E aí eu me lembro que quando eu fui trabalhar em São Paulo, numa corretora chamada Rico com Você, que me veio um choque, assim. Meu cérebro me jogou assim: "Cara, tu vai virar programador". Eu estava com 30 anos na época. "Tu vai virar programador, porque tudo que a gente tá fazendo hoje, mexe com programação, né". Mas você entrou Eh lá como programador já? não, 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 entrei como, gestor de um time de tecnologia lá, que eles queriam refazer a parte do site de entrada, cadastro e a primeira página que a pessoa quando entra, eu entrei para fazer gestão, mas eu não me Entendi. considerava programador, era só o gestorzão lá, o Mas gestorzinho. vamos lá, só para eu entender um pouco mais aí, porque mas assim, mesmo você chegando ali, você já chegou como gestor, então alguma experiência você já tinha. Eu trabalhava na DVFN antes, trabalhava com bolsa de valores, e aí todas as coisas que eu precisava lá dentro, que o time que trabalhava na matriz da DVFN, que era em Londres, não queria fazer, ou não se interessava fazer, eu fazia do meu jeito. Então, por exemplo, a gente lançou uma newsletter para o pessoal que se cadastrava. A DVFN era um portal de bolsa de valores, que a pessoa consultava cotações, tinha gráficos e tal, e aí tinha um fórum, que era talvez o que mais movimentava as coisas lá. Então a pessoa se cadastrava, deixava o e-mail, né, para participar do fórum, Uhum. e a gente teve uma ideia, vamos fazer uma newsletter que a gente mandava para essa galera. Só que aí a DVFN, na matriz, tinha um portal para construir a newsletter deles lá, só que ele não tinha as coisas que a gente queria fazer, por exemplo, colocar uns gráficozinhos, ter umas notícias, era um modelo, assim, muito preso. Daí eu falei: "Deixa comigo que eu vou programar o nosso painel administrativo", era o nome até, o painel administrativo da newsletter, e aí a gente faz o que a gente quiser. E aí foi feito e tal, e aí a galera começou a querer anunciar, então tinha no topo tinha um anúncio ouro, no meio tinha anúncio prata e no fundo tinha anúncio bronze. Só que, Legal. novamente, eu fazia as coisas de uma forma tão porca, que nessa época eu não entendia o que que era um array. Eu não conseguia entender o que que era um array. Não dava, não entrava na minha cabeça. Mas Então, cara, mas então e como é que você chegou lá? Você chegou no desenrolo? Tipo, o que no que você era esforço, bom no fim das no contas, velho? eu era bom de cara, de não ficar quieto. Eu não conseguia ficar quieto, eu sempre criava um problema pra resolver. E Entendi. quando tu cria um problema, tem uma oportunidade. E aí, cara, aqui tem uma oportunidade, é um problema a ser resolvido. E lá, cara, resolve não interessa. E eu fazia o que precisava fazer pra resolver. E aí, esse negócio do array é importante porque quando eu fazia tinha que ter feito um calendário para as pessoas reservarem, a pessoa dentro da empresa reservar cada anúncio, né? Não, eu quero vendi isso aqui para esse tal anunciante, vendi esse aqui em tal data para tal anunciante. Tinha que ter um calendário. E o calendário era separado tinha as datas e tinha o ouro, prata e bronze. Eu Uhum. era tão ruim em programação que eu ia nos tutoriais, né, daí eu conseguia, por exemplo, fazer uma consulta no banco para o tipo ouro, né. E aí voltava e no MySQL na época, até hoje volta um array de linhas. Eu não conseguia entender o que que era, eu só copiava e colava o código que estava na internet e aparecia as linhas. Só que eu fiz uma coluna. Para fazer agora a coluna prata, eu não conseguia, por exemplo, pegar um array de tipos, tipo ouro, prata e coisa, e rodar a mesma rotina, a mesma função para esses 3 itens do array e popular essas 3 colunas. Eu copiava todo esse código, né, tinha lá dentro na query tinha prata, ou sei lá qual era o nome que eu dava, colava no onde ia aparecer o negócio do prata e só substituía o texto de ouro para prata, pegava do prata, botava no ouro, substituía o texto prata para bronze e assim eu ia montando as coisas. E aí eu me lembro e aí o negócio funcionava. Assim, era Uhum. extremamente under engineer, mas funcionava. E aí quando o negócio começou a criar volume, né, de pessoas querendo anunciar e tal, esse painel administrativo estava num servidor meu. E aí a galera de Londres falou assim: "Cara, vocês são maluco de rodar uma coisa numa infraestrutura de um moleque aí que não sabe fazer porra nenhuma". Daí eles foram passar para os servidores de lá. E aí eu me lembro até hoje, o William, que foi o responsável de lá, era um brasileiro e morava em Londres, o responsável por transportar esse meu código para ele falar assim: "Cara", assim, ele ficou assim, em choque com a qualidade do código. Daí eu me lembro que ele refatorou na minha frente esse negócio dos anúncios de passar de código, triplicado, né, para dentro de uma coisa que dava para reaproveitar código, não entendi nada do que ele fez. E aí meio que, cara, eu fui criando problema e tal, e o meu sonho era trabalhar na corretora Rico. Desde Blumenau eu queria trabalhar na corretora Rico com você. Na Uhum. época tinha outro nome, era Link Trade até, depois eles mudaram o nome. E aí, cara, eu estava um pouco, insatisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo na DVFN e tal, e aí eu fui num evento chamado Infomoney,
E aí conversei com um cara lá, o André Moraes, e eu falei, cara, tô trabalhando na VFN, beleza e tal, mas tal. E ele falou, cara, calma. Daí passou uma semana, ele conversou com a Mônica, que era a diretora lá, a cofundadora, e eles me chamaram para uma conversa. E eu falei, cara, gosto de tecnologia, resolvo as coisas com tecnologia, gosto de bolsa de valores e tal. Não sou programador, nada, mas gosto de resolver as coisas de tecnologia. Daí eles me chamaram para formar esse time para refazer a home deles lá, para refazer uma das partes internas. Não home broker era muito mais complicado, era um outro time lá dentro da empresa. E aí Uhum. parei como gestor para montar esse time. E ali foi minha primeira Pô, que experiência legal, cara. como gestor. E é clássico, né? É horrível. Tu ser gestor de um time de tecnologia e tu não sabe programar de verdade, né? É uma configuração muito chata e muito comum. Mas Ah, aí eu mas tinha eu que acho que compensar de tem outras formas bastante também. esse caso aí, não tem não? Tem, é Eu acho que horrível. tem. É horrível, é horrível. A galera brinca Aí que o CTO, ele precisa ter só uma característica, qual ele que é? precisa ser amigo do CEO, mais nada. Se ele Pode for ser. amigo, acabou. Acho que assim, É zoeira. o eu acho que eu até falei isso num vídeo. Se tem que tomar cuidado, porque se tem um cargo de gestão, seja CTO, coisa que entende de tecnologia demais também, isso pode atrapalhar um pouco, porque tu sabe, a gente acaba ficando apegado no jeito que as coisas precisam ser feitas, né? E Uhum. muitas vezes nem tem um único jeito de fazer, mas às vezes quando tá uma certa imaturidade tecnológica, né, mesmo sendo um especialista ferrado, às vezes tu fica com uma imaturidade que pensa que só tem um jeito de fazer alguma coisa, né? E aí tu inibe um pouco as pessoas dentro da equipe até de crescerem, né? Porque sempre quer que seja feito de certa forma. São trade-offs e tal, mas foi uma experiência muito legal também. O time que foi montado lá foi maravilhoso. E deu tudo certo, tudo que a gente fez deu certo dentro da empresa, que era o cliente gostar do resultado final. Então teve uma migração de um portal que era feito era em .NET também. E aí, cara, a gente fez umas gambiarras assim, cara, que dá até dor, assim. Nunca mais tinha pensado a Se respeito tá do que aconteceu. funcionando, não Agora mexe. veio a memória e a gente estava portando tudo para Node.js. E aí a gente teve que fazer algumas gambiarras, porque tinham certas coisas que eram quando mexe com bolsa de valores é complicado, você programar certas coisas, certos produtos Pô. é complicado. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente fez, para algumas sessões, né, desse novo portal de cliente, né, que a pessoa logava e entrava, a gente tinha que fazer só uma casca em Node.js, era Angular front-end, era só uma casca que abria um iframe, que abria o serviço, a página, uma outra página sendo servida pelo serviço antigo em .NET, mas com a skin daí desse serviço para casar com a casca que estava ao redor. Então, muita gente usou aquele novo portal através de iframes que ficavam invisíveis e tal. E, cara, eu me lembro até hoje da Mônica, iFrames. iframes, Isso aí era top. meu, a Mônica, a diretora, assim, ela assustada, assim, cara, foi a primeira migração que a gente fez, uma migração tão grande que não teve uma única reclamação. E, cara, isso pra mim foi um choque, assim, Caramba. foi muito, muito, muito massa, assim, eram muitos clientes, foi um projeto bastante perigoso de tocar, mas que acabou dando tudo certo, mas novamente era aquela característica, assim, cara, tinha coisas que estavam under engineering ali, que não dava para dar o próximo passo, e aí tudo isso só foi somando, assim, no choque que meu cérebro deu, assim, cara, para de fugir disso e encara agora a programação de frente. Então, eu posso dizer com clareza que eu me tornei programador aos 30 anos, quando eu realmente vesti a camisa. Não, cara, agora eu quero ser um programador. Chega. Vou largar esse negócio de não querer, não achar que eu não sei fazer. E, cara, foi um switch assim na cabeça. Cara, virei uma chave e é muito louco isso, como uma postura muda tudo. E mudou tudo mesmo. E aí, é, pouco tempo depois, eu entrei para trabalhar no Pagar.me como programador back-end. É, e dali foi. Foi indo, foi indo, foi indo. E aí voltei para o cargo de gestão dentro do Pagar.me e até hoje eu não sei se era porque eu era um péssimo programador ou um ótimo gestor. Nunca perguntei para ninguém. É, Tem coisa que é bom não saber, né. é bom, tem coisa que é bom não saber mesmo. E, mas aí foi indo, mas foi mais brincadeiras à parte, foi mais por necessidade de fazer a empresa crescer. Então tinha que ter alguém para contratar e aí para fazer a organização dessas pessoas e tal. E fui crescendo e dada uma oportunidade que se abriu do CTO antigo sair, eu era o próximo na reta e me tornei CTO.
Então, esse foi mais ou menos o Tá vendo? início e aí dali pra frente foi loucura, porque daí aí eu saí do Brasil pra morar no Canadá. Foi onde aí eu voltei com o meu canal pra ser o meu trabalho principal. Ó, E calma, vamos por parte aí, claro, Alexandre. Eu quero saber um pouquinho mais aí, que eu fiquei manda aí. curioso com esse negócio do ser burro, porque assim, eu acho que pega muita gente, sabe? E a gente pode chamar isso às vezes, né? Tem gente que chama de síndrome do impostor e tal, você pode colocar um monte de nome. Eu vejo ali como professor de graduação, né? Que eu sou, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro, de a galera achar que não consegue, que é um negócio muito difícil e tal, não sei o quê, né? Só que aí eu queria saber o seguinte, cara, você chegou a fazer faculdade nessa época aí de computação e tal? Porque esse negócio de falar assim, cara, eu sou burro e tal, mas deixa eu. Você falou aí, deixa eu ir pelo esforço, né? Então deixa eu me esforçar e tudo mais. Queria saber, bom, duas coisas. Se você teve alguma formação e, e como que veio esse sentimento assim de não, já que eu sou burro, né? Usando as suas palavras aí, como é que eu vou usar o esforço para poder superar isso? Eu não tenho formação alguma, em tecnologia, eu sou formado em gestão financeira, EAD, quase Harvard, entendeu? Eu fui Tá. fui na Unisul, eu comecei fazendo, na verdade, faculdade de administração, comércio exterior na FURB, em Blumenau. Eu não me lembro quantos semestres que eu fiz, mas acho que foi tipo 2 semestres e eu dropei. Cara, Ah, não dava. então você. Porque você falou aí, quando você era menino, você mexeu ali no computador e tal, programação, mas você não foi para isso na faculdade, então. Você que mexer Não, com outra coisa. zero, zero. Eu realmente acreditava que eu não ia conseguir. Não, eu não tinha capacidade de ser programador. Tipo, quando eu falo que eu era burro mesmo, assim. Na minha família, é claro, assim, o meu irmão era a pessoa inteligente e eu era a pessoa burra, assim. E o meu irmão é muito inteligente. E, cara, tem várias coisas que eu sou muito burro até hoje, muito mesmo, assim. Geografia, história, português, cara, assim, é uma burrice que chega a ser até curiosa, assim. Eu sinto que quando me instalaram no mundo, esqueceram de instalar o pacote de geografia, história, eh, português, não foi instalado esses pacotes, não tem no meu packet.json isso daí. E aí, Te jogar no meio de uma cidade sem GPS, tá você pede maluco, ajuda. vou ficar lá. Entendi. Onde me jogar, eu vou ficar. Não sei voltar pra casa. Eu me lembro, inclusive, quando eu comecei a aprender a dirigir, e aí, sei lá, o pessoal me chamava, vamos em tal bar e tal. E aí tinha minha casa no ponto A, eu tava no ponto B e tinha um bar no ponto C. Eu precisava dirigir até em casa, para daí de casa eu conseguir entender qual o caminho que eu tinha que fazer até o ponto C. Porque eu Meu não Deus do céu. conseguia sair do ponto B e ir pro ponto C. De verdade, assim, era uma coisa maluca, assim. E aí, quando eu pensei, cara, sou burro demais, então peraí, deixa eu imaginar que eu cheguei em casa, e aí de casa, como é que eu faria para daí eu tentava achar um caminho. É burro mesmo. E aí, mas não tem problema, porque eu sempre fui muito esforçado. Eu não me desceu assim o esforço. Eu sempre meio que sobrevivência, precisava sobreviver. E então não tem informação, porque eu nunca acreditei, e eu sinto muita falta, para ser sincero, eu sinto falta de não ter tido uma formação. Eu não sei se isso é porque eu tenho uma cabeça mais madura hoje, mas se eu entrasse numa faculdade de engenharia, talvez mais para parte de talvez mais para parte de ciências da computação, não sei. É, se eu entrasse hoje, cara, eu ia ser o melhor aluno. Nossa, eu ia assim me deliciar com todas as informações que me entregassem. Mas isso hoje, né? Porque talvez quando Com a eu fosse cabeça mais de hoje, né? jovem, não ia dar tanta bola, assim. Mas eu sinto falta de não ter feito uma faculdade de relacionada à tecnologia, alguma coisa assim, porque ia ser bastante proveitoso. É, É então porque é o isso. caminho ele acaba sendo mais difícil, né? Porque quando você falou que você não sabia o que que era um array, eu falei, ué, então vamos entender aí qual que é a ideia, né? Porque assim, Aham. teoricamente, né, qualquer faculdade que você fosse fazer, você teria esse conteúdo em algum momento, né? Então assim, ter talvez, né, aquele conteúdo básico ali, os fundamentos e tal, tenha em algum momento fez falta, né? E aí você teve que se virar de alguma outra forma depois, Total. né? Total, total, total. Porque hoje Mas eu se acho que fala muito de autodidatismo, né? Não, você não precisa fazer faculdade e tal. Eu acho que cada um, né?
Mas em algum momento bate essa necessidade e aí você tem que se virar, né? Você tem que ir É. atrás, não tem jeito. O importante no final das contas é o que que se quer atingir com a faculdade, ou o que que quer se atingir vendo tutorial no YouTube. Uhum. É ter informação dentro da cabeça de uma forma que se compreende, né. Então, às vezes, um professor, não já deve ter tido essa experiência, às vezes tem um professor que tu teve durante a escola que, cara, a didática dele era apaixonante, por exemplo, e tu aprendia muito com aquele professor e foi uma figura única na tua vida. Então, eu não me prendo tanto ao à substância faculdade, e sim mais, cara, se a pessoa que está lá dentro ensinando, ela consegue ensinar a informação de uma forma que ela entra dentro da tua cabeça como se fosse encaixando as pecinhas da chave ali, do trinco, e ela consegue clac dentro da tua cabeça. Pô, se isso acontece através da faculdade, se acontece através de um vídeo do YouTube, de um curso, tanto faz. O importante é conseguir encaixar a chave lá dentro do cérebro da pessoa e clac na cabeça dela. E dá É, pra sentir esse clac. Cara, é assim, não sei se deram alguma palavra pra isso, mas, cara, tu consegue sentir o "Putz, agora entendi. Agora clicou". Tem essa expressão, né? Agora então é esse clique que precisa ser dado. E mas a faculdade eu acho que ela é interessante, a dinâmica da faculdade. Eh, não que eu sou pró ou contra a faculdade, não é nisso que eu quero chegar, mas eu acho interessante que a faculdade, ela ajuda na na tua disciplina, no sentido de que é como se fosse contratar um personal trainer. Cara, quando tu contrata um personal trainer, tu continua tendo preguiça de ir pra academia, mas tu vai porque, pô, tu pagou o personal trainer e tu não quer, jogar dinheiro fora. Então, é. a faculdade traz uma dinâmica, um mecanismo onde tu: "Ah, tá, vou lá", e tu aprende, assim. Hoje eu iria assim, porque eu, cara, um tesão máximo por aprender, assim. Mas a faculdade eu sei que ela ajudou muitas pessoas que, se ficassem fora da faculdade e se colocassem a promessa de: "Ah, vou aprender", não teriam aprendido, porque dane-se, não também: "Ah, não, vou descansar É. mais um pouco aqui", sabe. Então, tem que tomar Ter cuidado, assim. disciplina por conta própria não é pra qualquer um É, não, cara, é difícil. exatamente, tem que tomar muito cuidado. E aí beleza, aí você chegou ao nível de CTO, que muito desenvolvedor tem essa pira, né, de falar assim: "Ah, o meu objetivo é ser CTO e tal", né, e coloca num patamar, porque, pô, você já vira executivo ali, né, e tal. E aí eu queria saber uma curiosidade, porque assim, tem as fofoquinha, né, Deschamps, tem né, Manda. a galera fica ali, aí ninguém sabe a verdade, aí escuta um negócio e outro e tal e coisa e pá. Aí vira meio que um folclore. O folclore diz que depois que você virou CTO, aí ali depois você virou sócio, né, ali da empresa e tal, aí vendeu e você ganhou muito dinheiro. E Se aí, isso é verdade ou verdade ou mentira? mentira? Não, ganhei dinheiro, não ganhei muito dinheiro. O negócio de se tornar sócio no grupo Stone tinha, como é que se chamava? Tu tinha que ir ficando certo tempo para, acho que era vesting, o termo usado, que era, Esquema de tu stock tinha options, assim. isso, tu recebia stock options e tu tinha os vestings que iam acontecendo ao longo do tempo. Uhum. Então eu saí antes de completar meu vesting, mas já tinha dado vest, sei lá qual que é a conjugação desse Uma verbo, parte ali. para uma parte. Então eu ganhei uma grana legal, e foi inclusive numa época, foi um timing muito bizarro, assim, eu estava lá no Canadá, e aí era pré-pandemia, mas coisa assim de semanas pré-pandemia, que eu consegui vender as ações, e o mercado estava bem valorizado, assim. Daí eu consegui vender as ações que eu tinha da Stone, que já era de capital aberto, né, uma ação que estava bem valorizada, quer dizer, tem que ver no gráfico como é que estava exatamente, mas a impressão que deu na época é que ela estava bem valorizada, porque eu vendi, cara, poucas semanas depois estourou a pandemia, o desespero da pandemia, que as ações todas caíram, e, cara, criou um contraste, assim, eu falei assim: "Meu, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, teria me ferrado". Então deu essa impressão que eu vendi, tipo, num pico, assim. Uhum. E É, e aí você não tinha fiquei. imagino que você tinha uma puta de uma noção disso, né, você trabalhou no mercado financeiro, então ali e tal. Cara, então não, né, se alguém nesse mercado tem noção de alguma coisa, essa pessoa estaria com todo o dinheiro do planeta Terra inteiro, né. Então não existe isso. O que existe são Entendi. estratégias talvez É, dá para ninguém separar ia em 2 grupos. prever, né, a pandemia, né. Não Tipo dá. Então talvez tem perfis de investidor,
de especulador e de investidor, né? E eu já tinha sido especulador numa época e eu aprendi que, cara, esse é um caminho meio estranho. E aí hoje eu tenho uma postura mais de investidor fundamentalista, assim, né? Junto com o meu irmão, o Guga, que é o que ele que manja do negócio. E aí não fiquei milionário, nem próximo disso, zero. Tanto que viver lá no Canadá foi uma situação bem interessante, porque eu saí do cargo de CTO, sócio e tal, ganhava muito bem como CTO. O meu salário de CTO eu achava assustador até, eu ganhar um salário daquele naquela época, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, assim, para um salário, sabe? E aí eu saí desse cargo de CTO para virar youtuber. e, cara, foi assim, não vou dizer que foi a pior decisão da minha vida, mas foi a pior decisão da minha vida. Não era, Foi um salto. aparentemente não era lúcida, né, essa decisão. Não foi lúcida, assim, saltar desse cargo pra ir morar num outro país sendo youtuber foi uma ideia, foi uma decisão meio maluca, assim, até porque algumas, não sei se hoje as pessoas têm essa impressão, mas quando a renda que tu ganha do YouTube, ela não é definida por onde tu mora. Então, tô morando no Brasil, ganho em real, né, YouTube em real, e aí vou morar no Canadá, não vou ganhar em dólar daí, YouTube. Uhum. A renda do YouTube é gerada por quem assiste os vídeos. Então, se quem assiste os vídeos continua no Brasil, tu vai ganhar, o dinheiro vai aparecer em dólar lá, mas vai ser dividido por 4, 3, sei lá o que era na época. Então, eu me coloquei numa configuração de ganhar muito, muito menos, e pagar o custo das coisas de lá, né? 3 vezes mais, 4 vezes mais. Então, assim, uma maluquice de vetores que não se encaixa, né? O negócio os custos subiram e minha renda caiu. Então foi bem desesperador, bem desesperador. Mas, cara, por que que você saiu de CTO? Qual que foi a sua decisão ali? Porque, vamos dizer assim, você zerou o game. Dentro da área de tecnologia é isso, né? Tipo, se você fosse virar CEO, aí já não é da área de tecnologia, sei lá, já vai para Era outra outra área, né? coisa, Uhum. Você chegou no topo ali. E aí, por que que você quis abrir mão? Eu saí do Brasil, na verdade, né? Eu não saí de CTO. Eu não é que eu me demiti como CTO para fazer alguma outra coisa, para ser youtuber. Eu saí do Brasil para morar no Canadá e não ia dar para tocar como CTO de lá, né? Pelo menos naquela época Entendi. não existia cargo remoto de CTO como se existe hoje por conta de ter forçado a pandemia. Eu fui lá, era 2019, não, foi no começo de 2019 ou no meio de 2019, não sei. Não existia pandemia. Então Uhum. eu encerrei minhas operações e eu me lembro lá que o pessoal ainda queria continuar que eu trabalhasse lá dentro, tanto que eu fiquei, eu acho que uns 3 meses ainda sendo remunerado pela empresa, mas cara, não, queria encerrar esse capítulo, deixa eu viver agora minha vida nova, até porque eu gosto muito de ensinar, eu sou apaixonadíssimo por ensinar e eu via que, apesar que eu tinha me colocado numa situação complicada com esse negócio de ser youtuber agora, cara, lá eu podia estar em contato direto com quem eu estava querendo lidar, né, com quem estava assistindo o canal no YouTube. E aí quando eu trabalho numa empresa grande, né, que era o que se tornou o Pagar.me, ou principalmente o Grupo Stone, cara, é tantas camadas que tem que passar para conseguir encostar no cliente final, que isso é desgastante também. Uhum. Então, eu acho massa pra caramba que eu consegui atingir esse cargo, muito também por sorte de como é que essas peças foram se encaixando ao longo do negócio ali, para me tornar CTO, mas é muito desgastante também. Então, tem um outro lado que quem veio com o plano de ir para o Canadá foi minha esposa, né. Então, se não tivesse esse plano de ir para o Canadá, eu ia continuar como CTO por um bom tempo, mas não ia continuar para sempre também. Assim, Uhum. nem a pau, nem a pau. Talvez eu ia É esperar aquele negócio, né? O salário alto vem decisões que geram, né, cara, mais estresse, é um monte de outras coisas, né? é só problema, cara, é só ninguém vem te dar uma notícia boa, sabe. Não existe isso, ó. É. Sei lá, claro que tem Pra notícias chegar boas, no mas CTO, o parquinho tá pegando fogo e vai, ai meu Deus, cara, vamos resolver. não tem pra quem tu era uma posição que tu não tem pra quem reclamar. "Oh, não me Hum. deixaram fazer tal coisa", ou sei lá o quê. Tipo, a única pessoa que tá acima de ti é o CEO e ele não tá nem aí. Ele quer que a visão dele seja implementada, assim. Então é um cargo muito
muito sozinho até, talvez, se sente meio Uhum. sozinho, tem seus prós e contras. O salário alto não é porque, sei lá, é caridade. Não, porque é treta mesmo, tu tem que se compensar, é compensation, tu tem que se compensar a atrocidade que é chegar num cargo desse. E claro, assim, situações, situações, né, cada um tá no seu contexto, né. Lá era um Uhum. contexto de crescimento agressivo, Sim. então tu se via em situações, cara, que poucas pessoas no mundo passaram. Pô, ainda E mais em cara, não situação financeira, é tudo cara, crítico. hoje com certeza, como é que é a startup de financeira, como é que chamam? Tá me vindo Finteb, eu não Fintech. lembro. Fintech, é. Era novidade, cara, eram as primeiras fintechs do Brasil. Então, cara, era tudo muito novo, o movimento ágil estava entrando, era uma bagunça, ninguém entendia o que precisava, tanto que, eu fui responsável até por infantilizar uma época a área, porque era isso que o movimento ágil estava prometendo. Então, pô, então vamos infantilizar, vamos, sei lá, piscina de bolinha, vamos tratar os desenvolvedores não como adultos, mas como crianças que não sabem o que fazer. Cara, e aí tu vê que tu destruiu a área, aí tu tens que, porra, não, vamos dar um chacoalhão, vamos remontar. Cara, é cruel até tudo que tem que se passar, todo mundo, né? Não só eu, mas todo mundo ao longo do processo. Então, por conta disso, tem que vir compensação, porque se for ganhar R$ 1.000 para fazer isso, porra, eu vou fazer outra coisa. É. Não, a conta não fecha, não, a conta tem que fechar. Mas E a eu não pensava decisão de muito. mudança para o Canadá, cara? Foi A uma decisão. questão pessoal de vocês aí, você da sua família e tal, ou tem alguma coisa a ver com questão profissional também? Não, zero questão profissional. Assim, eu acho que em critérios profissionais só tinham pontos negativos, né? Porque eu não ia conseguir exercer tão bem minha função que eu exercia no Brasil, porque, pelo menos um cargo de gestão, a comunicação é muito importante. Então, se eu fosse peitar um cargo de gestão em inglês, cara, meu inglês não ia ser suficiente para gerar o impacto, tem que gerar através da comunicação. Então, eu teria que começar de novo de programação, que também seria ótimo, mas eu queria testar o canal no YouTube. Minha esposa, mesma coisa, ela é formada em medicina, não poderia atuar lá, tanto que não atuou. Para fazer o processo de revalidação é uma atrocidade absurda, que parece que é configurado de um jeito para não acontecer revalidação e proteger talvez os médicos que estão lá. Tanto que ela Uhum. começou trabalhando como barista do Starbucks. Então não foi questão profissional, foi, acho que diria que até exclusivamente pessoal, assim, a gente sempre quis, Vocês foram eh, na aventura mesmo então, cara. aventura, cara, aventura total. E Queimando ter pra ter a dinheiro. experiência de morar fora e tal. Isso, a gente queria saber como é que é morar num país de primeiro mundo, como é que era. Eu nem sabia que isso era possível, assim, foi ela que trouxe essa essa Caramba! possibilidade, e aí a gente fez um perfil lá para participar de um programa chamado, Residente Permanente no Canadá, e aí a gente participou, passou, tal, tinha que fazer algumas provas e o escambau, e aí passamos, e aí a gente foi lá para experimentar, mas acho que o gatilho que fez a gente acelerar, porque a gente já tinha conseguido a permissão para ir morar lá no Canadá, mas a gente não queria necessariamente ir naquele momento, porque o negócio estava andando muito bem para o meu lado profissional, pelo menos. Uhum. A gente queria esperar um pouco mais, mas aí eu sofri um evento que a gente falou: "Cara, agora também dane-se, agora vamos, agora acabou". Que é, eu vendi o meu carro, eu gosto de andar de bicicleta, e aí eu vendi o meu carro para ir de bicicleta para o trabalho. E aí eu sofri 3 tentativas de assalto. Umas até tomei umas porradas, foi bem engraçado. Engraçado eu Puta vida. contando hoje, né. Eh eh, no bairro Perdizes, se não me engano, eu acho que é no Perdizes, tem uma ciclofaixa no meio, bem grandona. Tem duas pistas de carro, 4 pistas em cada lado e tem uma ciclofaixa no meio. Não vou me lembrar, faz muito tempo, mas acho que era em Perdizes? Enfim, tanto faz. Tá. Eu tinha ido cortar São ca Paulo. era fi é em São Paulo, fui final de semana, São Paulo capital, fui final de semana fui cortar o cabelo, quando eu voltei, passei por um grupinho de moleques, assim, eles estavam de bicicleta e tal, e aí, putz, um deles começou a correr atrás de mim, começou a me dar porrada pra roubar a bicicleta, porque ela é bicicleta elétrica que eu tinha comprado, ela é bem pequenininha. E aí, cara, o cara me arranhou, deu porrada nas costas, que parecia uma briga de cinema, assim. Na minha cabeça durou meia hora, assim, a briga e tal, mas deve ter durado segundos. E aí eu me lembro que eu coloquei a bicicleta na energia máxima dela, na velocidade máxima dela, e era a ciclofaixa que tinha no meio, ela é inclinada, e o cara tá com a bicicleta normal. E aí eu dei um pau na bicicleta e, cara, a bichinha a eletricidade dela era rápida. E aí eu Uhum. consegui meio que empurrar o cara caiu,
foi embora. E aí eu me lembro que eu liguei pra polícia, e aí, cara, isso me frustrou muito. Eu liguei pra polícia, assim, e falei, pô, eu sofri uma tentativa de assalto ali sei lá, na ciclofaixa de Perdizes, que seja. E aí o cara falou, mas deixa eu só, então, esclarecer uma coisa com o senhor. Roubaram a bicicleta do senhor ou foi uma tentativa de roubo? Foi uma tentativa, eu consegui escapar. E o cara falou, não, infelizmente a gente não pode fazer nada. Não aconteceu nada na visão da polícia. Cara, eu me lembro assim, cara, que eu tava assim a um pixel de estourar, assim, pensei, não, eu vou desligar porque senão eu vou ser preso daí. Aí tá, obrigado e tal, agradeci e tal, mas, cara, me lembro que assim, cara, subiu assim, mas tudo bem. E aí, esse foi acho que a segunda tentativa. Na terceira tentativa, os assaltantes, eles estavam mais motivados, talvez o CTO lá dos assaltantes deu um discurso mais motivador, e aí tava voltando, era como é que era o nome a geografia, cara, pra tu ver. Eu não me lembro o nome dos negócios, mas Na Faria Lima. acho que era Faria Lima. Tem uma ciclofaixa na Faria Lima, no meio? Sim. Não sei. Mas também tem uma ciclofaixa no meio. Tava chovendo, eu tinha ligado pra Renata, ela tava com o carro dela. Liguei pra ela, me busca num posto mais na frente, porque tá chovendo demais. Era uma bicicleta pequenininha, dá pra dobrar e colocar dentro do carro. E aí, chegando próximo do posto, cara, vieram 2 moleques correndo do outro lado da calçada, da rua, pelo meio da rua, assim, berrando, larga, perdeu. E aí eu me lembro que eu tava com a mochila, eu tinha feito uma gravação dentro da Pagarme, um vídeo que inclusive até tá no canal até hoje, tava com todo o equipamento, minha câmera, tripézinho, computador, tudo na mochila. Pensei, cara, eu não posso perder isso. Virei a bicicleta, acelerei, só que a bichinha, na potência dela, e tava chovendo, eu me lembro que a roda girou, porque tem umas graminhas do lado, a roda girou, cara, eu derrapei, caí assim, no meio da chuva, no meio da lama, e aí, cara, sabe o Mario, quando tá com o Yoshi no Super Nintendo, tu vai pular num buraco e tu assassina o Yoshi pra conseguir pular na plataforma? Eu meio que fiz Sim. com a bicicleta, cara, foi o Yoshi ali. Eu meio que larguei a bicicleta e saí correndo, Pra assim. salvar o computador. Pra salvar o computador e a câmera e tal. Eu me lembro que eu corri tão rápido, quer dizer, tão rápido. Eu tentei correr tão rápido que eu parei numa banquinha depois, e a minha perna, ela tremia, eu tinha perdido toda a força da perna, não conseguia ficar em pé. O cara da banca até chegou assim, sai daí, não pode sentar aí. Daí eu falei, cara, não consigo correr, acabei de ser assaltado ali. Daí o cara, não, pô, desculpa e tal. Eu não conseguia, assim, eu fiquei tão assustado com a situação. Mas e pico aí, de adrenalina, né? Total, aí tu faz qualquer coisa ali. E eu tenho saudade dessa bicicletinha até hoje, cara. Cara, que eu usei a bichinha assim. O nome dela era Ipona, que é o cavalo do Link no Zelda. Pô, cara, você dava nome pra bicicleta, velho. porra, É era loucura. super apegado a ela, cara. Super apegado, cara. Cuidava dela, botava negocinho nela e tal. Cara, Top. de vez em quando vem meu cérebro assim, cara, como é que será que tá a Ipona, né? Será que fizeram com ela? Com quem que tá? Espero que essa pessoa esteja feliz com ela. Eu tenho muitas saudades dela. E aí a gente falou, cara, agora chega, assim, a gente vambora, porque, cara, a gente tá se matando de trabalhar aqui, se estressando e tal, queimando saúde mesmo, pra às vezes acontecer um evento e vai que um moleque desse tivesse uma arma e desse um tiro nas minhas costas, sabe? Não vale o risco, assim. E aí a gente decidiu. Vocês já tinham filhos já nessa época ou ainda não? Não, zero. Não tinha nem plano de ter. Aí o Canadá ajudou. Porque também tem isso, né? Essa também é uma outra parte aí que o pessoal gosta de falar, que você é meio que um reprodutor assíduo. Da hora nasce um. Quem é que falou? Augusto, eu acho que isso ninguém falou, cara. Isso aí são trouxe fantasias aí. Vira e mexe, aparece uma criança nova aí na família. Não, são só. Pô, tá doido, são cara. só 2 filhos, normal. 2? Sim, 2. Pô, eu jurava que eram 3, cara. Olha Tô só, suando aqui até. Não, são 2. O Oliver nasceu no Canadá, ele é canadense. E sim, lá o Canadá, ele Aí é outra coisa, né? é muito estranho, cara, ter um filho que eu tô morando no Brasil agora, e é muito estranho, cara, porque eu sou blumenauense, minha esposa é blumenauense, a minha filha é blumenauense, e o Oliver é canadense de Vancouver, tipo, nada a ver, assim. Então, os documentos doidos, né? Um negócio diferente. Tudo doido, cara, tudo doido. E aí, o ambiente lá, ele com certeza deu uma tranquilidade maior pra se proliferar.
Então o Oliver veio mais dessa tranquilidade do ambiente, assim, que pelo menos antes da pandemia, ou um pouco depois, assim, a gente vivenciou 2 Canadás, né? O Canadá que a gente chegou antes, que era, cara, assim, era maravilhoso, cara. Era uma coisa assim, era demais mesmo, assim, era uma coisa assim que, cara, a única preocupação que a energia no ar era diferente, assim, tipo, dava pra sentir, assim, cara, a única preocupação é, cara, trabalha e seja uma boa pessoa que não vai ter O ninguém pra resto te vem. atrapalhar. Uhum. O resto vem. Essa era a energia, cara. Não tem ninguém que vai te dar uma rasteira, nada assim. Só se preocupa em trabalhar e ser honesto, cara. Pronto, acabou. E aí, depois da pandemia, meio que mudou, assim. Eu sinto que o ambiente estava estressado. E aí, minha esposa ficou grávida de novo lá, né? Felipe deixou de E ser era em produtor aí. Vancouver, né, você falou que Era em morava Vancouver. Vancouver ainda tem, né, um pouco menos pior, vamos dizer assim, questão do frio, né, pra gente É que, pô, bem mais tá no ameno. Chega a Brasil. nevar lá, mas neva uma vez por ano, 2 vezes por ano. Uhum. É, e era bem mais ameno e tal. E aí, quando minha esposa ficou grávida da minha segunda filha, a Lily, a gente decidiu, cara, que ficar sozinho, com custo, é, é, começou complicado. Aí a gente decidiu, não, vamos voltar pro Brasil, pelo menos para passar uma temporada lá, para ficar com a família, para a família conhecer e ter intimidade com os filhos, para os filhos conhecerem e terem intimidade com a família. E foi isso que aconteceu. Cara, a minha família, assim, é super colada nos dois, os dois são super colados, assim, e é muito massa. Então, Os netinhos, velho, pô, tem é como, né. demais, cara, é Ó, eu demais. imagino, porque, assim, eu moro em Curitiba, os meus pais Ah, é? Não moram sabia? em São Paulo, e os pais da minha esposa moram em Minas, então a gente tá longe também, então já é um drama, né, esse negócio. Eu tenho É. uma menina de 3 anos e meio. Ah, que legal. E aí não tá perto e tal, não sei o quê, não tem quem deixar. Eu imagino o Canadá, cara, pô, não tem nem É, como falar assim: "Ah, se eu viajar, sei lá, umas 6 horas, eu tô na casa do meu pai". Agora vocês, lá em no Canadá, não tem pô, como. Até porque pra ó, chegar em Vancouver, saindo de Blumenau pra chegar em Vancouver, tem que pegar, um carro ou ônibus que demora 1 hora mais ou menos pra chegar numa cidade, chamada Navegantes, que fica aqui do lado, que é o que tem aeroporto. Blumenau tem aeroporto, uhum, mas não pra esse tipo de voo. Aí tu tem que pegar um voo pra ir pra São Paulo, que ir pra Guarulhos. De Guarulhos tu vai pra Toronto ou Montreal, e de lá tu pega um outro voo pra ir pra Vancouver. Então, é. cara, tu chega assim, quem já pegou voo sabe que é bastante estressante, o antes e o depois. A parte do avião é mais tranquila, você tá lá sentado, tem que esperar, mas o antes e depois, o horário, se vai cair aí a ponte, cara, é super estressante, assim. E aí é muito, muito duro, assim, alguém tá morando, eh, que mora no Brasil É. e tem família no Brasil e mora lá naquela ponta do Canadá. E aí, lá no Canadá foi quando você falou assim: "Cara, estamos aqui agora, show de bola, vamos se virar". E aí você falou: "Agora eu sou youtuber, vou mexer com o meu canal, vou Começar a fazer esse fazer negócio dancinha, bombar". é, Ah, e foi eu acho que você conseguiria ganhar muito mais dinheiro fazendo isso. Mas Mas foi exatamente isso, assim, cara, foi aterrorizador, eu não recomendo ninguém fazer o movimento que eu fiz, assim, zero. Foi talvez o período mais estressante da minha vida, que é ter que se reinventar num outro país, porque daí quando tu entra num outro país, não tu não vai estar só preocupado com o trabalho, tu vai estar preocupado com tudo, cara, tudo, é tudo diferente, tudo novo e tal. Então tinha todas as preocupações ao redor, mas eu precisava transformar minha paixão, que era YouTube, né, transmitir conhecimento, que eu sempre fui apaixonado por transmitir conhecimento, num negócio. uhum. E Você eu, já cara, tinha, né, o canal antes de ir pra já lá? tinha desde a época que eu chamo que era um fundo branco que eu parecia um balão amarelo na frente, assim. Mas era só por paixão de ensinar, assim, eu sempre gostei de Hum, ensinar, e eu precisava colocar pra certo. fora. Eu queria inclusive mudar um pouco do mercado, de coisas que eu estava vendo que estavam acontecendo, até comigo, inserido no mercado, eu queria falar a respeito e mudar, eu não conseguia acreditar que a área era assim, a área na época era muito ruim, cara, a tecnologia era muito feio, assim, as pessoas eram muito do mal, e eu queria mudar um pouco disso. Hoje eu não sei se mudou muito não, viu. Cara, com certeza Sei lá. mudou, cara, com certeza mudou. Não, era uma atrocidade antes, era uma coisa ridícula, assim. Tipo, cara, chegavam, tipo, histórias de chegando estagiário e a galera, assim, amarrando o estagiário com corda, jogando de volta no elevador e apertando o térreo pra coisa assim de Que filme, isso, assim.
maluquice, assim. E aí eu falei, cara, nem a pau que isso vai acontecer numa gestão que eu for fazer daqui pra frente. E aí o canal veio de revolta disso, tal. Mas aí eu era um cara, eu não sou um empresário, sabe? E aí eu tive que me colocar na posição de empresário. Eu me vejo muito mais, cara, com, sei lá, eu me vejo muito mais como artista. Eu comecei com animação 3D, com 3S Max, com Photoshop, essas coisas, CorelDRAW, sabe? Eu vim da parte da parte da arte, assim. Aí depois eu me joguei em bolsa de valores, porque era um tema que eu gostava também, era um tema que meu irmão gostava muito, então eu me joguei muito por conta dele também. Aí depois me vi na tecnologia de novo, cara, uma maçaroca, mas se tu for ver, assim, sempre tem a arte, programação tem muita arte envolvida, né? Pode Uhum. ter muita arte envolvida. Então meio que, eu sempre fui meio que essa mistura ali. E aí eu tendo que me ver numa posição de, cara, agora tem que montar uma empresa para fazer o canal do YouTube um produto. E aí eu me lembro que na época eu fiquei tão desesperado em ficar sem dinheiro que eu comecei a fechar um monte de parceria, um monte de parceria, e aí todo vídeo do canal tinha propaganda. E aí eu me lembro que eu recebi um comentário de uma pessoa falando, cara, pô, Felipe, você mudou, assim, antes era Se conteúdo vendeu pro sistema. se vendeu, era mais ou menos isso, se vendeu. Eu falei, cara, concordo, me vendi. E Mas, pô, precisa de aí, dinheiro, cara. E aí, é, né? mas eu tinha muito orgulho ainda porque o artista, ele tem muito orgulho sobre a arte que ele faz, né? E eu sempre encarei o canal como uma arte, assim. E aí eu me lembro que eu conversei com todo mundo na época que eu tinha parceria, eu me lembro de Alura, tinha mais, acho que 2, eu não me lembro que era, HostGator, eu acho. Conversei, tinha contrato, eu tinha que cumprir contrato. Eu falei, cara, não vou cumprir contrato. Não tô mais feliz. Se quiser me aplicar uma multa, pode aplicar. Não tô fazendo isso de sacanagem aqui, não aguento mais. Eu não tô mais feliz com o que tá sendo feito e tal. Encerrei o contrato com todo mundo, ninguém aplicou multa, todo mundo entendeu. Só que aí a grana, né? A grana. E aí a gente tinha a reserva começou a ser consumida e tal. Só que a gente foi tocando, aí a gente abriu membros, membros da turma e tal. Isso ajudou muito, cara, muito, muito mesmo. É, daí eu comecei a fazer o projeto do Tab News. Do Tab News, a galera, eu comecei a gravar vídeo falando, explicando como é que eu tinha programado certas partes, né? Por exemplo, o sistema financeiro do Tab News, que eu me inspirei no sistema financeiro do Pagar.me, que aguentava porrada de Black Friday. Comecei a mostrar, ó, galera, fiz isso daqui e tal. E a galera falou, ô, esse é o curso? Esse é o curso? Não, só tô querendo ensinar e tal. Mas dali veio a ideia, pô, que muita gente pedia, né? Pô, faz um curso com a tua didática, faz um curso para quem tá iniciando a programação. E aí, só que mostrando essas coisas um pouco mais intermediárias, vamos dizer assim, eu pensei, pô, talvez seja legal fazer um curso que seja a recriação do Tab News, né? Se a galera já gostou desse material aqui que eu fiz assim do nada. E aí, em cima disso, foi criado o curso.dev, foi criada a ideia de recriar o Tab News para não ser um curso para Legal. ensinar as pessoas a programar, mas para quem já sabe programar, sabe, empurrar a pessoa. E daí ele veio a ideia, não, vou aproveitar para inclusive fazer o download de tudo que tem na minha cabeça, tudo que eu passei na minha carreira, que me fez é, é, ganhar espaço, sabe? E é o que está sendo feito até hoje. Então, uma coisa foi levando a outra. É legal que o seu próprio público meio que pediu, né? Cara, Esse então produto aí foi. é mais legal ainda, né? Eu tenho aquele termo lá do Product Market Fit. Sim. Cara, foi perfeito, porque foi pedido, né? Foi animal, assim. Foi encaixe perfeito, assim. Deu, cara, o curso.dev deu muito certo. Muito mais, assim, do que qualquer que eu poderia imaginar, assim. Deu muito, muito certo, tá muito massa. Os depoimentos na home ali, assim, mostram que o negócio, assim, tá sendo feito com muito carinho, assim. Sempre vai ter a parte do negócio por trás, né? Então é um produto total, mas dentro desse produto tem o Felipe Deschamps artista. Então, quando eu Uhum. projetei o curso.dev, eu pensei, cara, eu quero fazer uma coisa que não vai dar para hospedar no YouTube. Vai ser vídeo, mas não vai dar para hospedar. E se hospedar ou se piratear, vai perder parte da graça. E dito e feito, cara. Tem coisas que acontecem lá dentro que não dá pra colocar no YouTube e em versão pirata não passa, assim, porque são mágicas que acontecem lá. É o Felipe artista se divertindo em ensinar uma coisa e isso faz total diferença, assim, dado o depoimento, assim. É Mas é igual isso. uma turma presencial, vamos pensar assim, né? Se você filmar aquela aula presencial e outra pessoa assistir, não é a mesma experiência de você estar ali junto com a galera, né? Trocando ideia com o professor, né? Trocando ideia com você, com as outras pessoas ali e tal. Não, faz muita diferença, cara. E, inclusive, pô, aqui no canal eu reagi ao seu curso, acho que 2 vezes. Eu Então vi. tem esse conteúdo aqui, pô, curso sensacional.
Eu adorei, cara, o jeito que você fez ali, porque é um negócio diferente da maioria, que é separar por dia. Aquilo lá eu achei genial, cara. Então É, você dá ali o tempo. Lógico, a pessoa pode, se ela quiser fazer 3 dias e tal, beleza, né? De uma vez. Mas são ali as doses específicas de cada dia para não ficar um negócio muito longo, muito maçante. é. E, cara, achei muito legal mesmo, cara, a É, organização a, que você fez ali. a ideia dos dias, ele veio do ciclo circadiano, né, que a gente tem dentro da gente, né? Eu pensei, cara, como é que a pessoa mensura o progresso, né? Se tirasse o relógio, se tirasse qualquer coisa que tu sabe qual o tempo que tá passando, né? O que que tu vai ter dentro de ti na natureza para contar que o tempo tá passando, né? É a noite e o dia, a noite e o dia. Então, passando os dias, tu sabe que passou um dia porque o sol sumiu e depois apareceu, né? E aí o Uhum, mesmo princípio foi ali, assim, fazer de fato um conteúdo que a pessoa consiga. Nem todos os dias dentro da plataforma conseguem seguir isso para proteger a didática. Às vezes tem uma linha de raciocínio que eu não gostaria de quebrar e eu não quebro, então fica um dia um uhum, pouco mais longo. Mas principalmente no começo é para dar esse movimento, assim. Fiz um dia, se eu fiz aquele dia, já tá ótimo. Se eu tô muito empolgado e faço mais dias, ótimo. Dá a sensação que eu consegui avançar no tempo até, né? Além do tempo normal, isso dá uma sensação também boa. Mas no fim, assim, cara, faço um diazinho, já tá ótimo e a pessoa não larga por conta sim. disso, né? Muita gente comenta assim, pô, isso aqui parece uma série de Netflix, parece. Às vezes eu já troquei Netflix para É. assistir o curso, mas são esses mecanismos que até redes sociais usam para tu ficar vidrado lá vendo besteira. Eu usei para tu ficar vidrado em querer aprender. E funciona, e a pessoa aprende. E é ensinado de um jeito que retém. Justamente até por conta dessas mecânicas que até assustam a pessoa, ela, pô, não, deixa eu parar para prestar atenção no que tá acontecendo aqui. Outra coisa que também tem gente que gosta bastante de curso que é gravado, assim, e tal, é que, pô, beleza, tem um dia, mas de repente eu demoro um pouco mais. Então não tem problema também, né? Não precisa ser necessariamente tudo naquele mesmo dia ali, né? Cada um vai no seu ritmo também. Com certeza absoluta, é. Tanto é que tem o curso, ele separa, eu não quero transformar isso aqui numa propaganda de curso, mas eu sou tão apaixonado pelo negócio que eu falo Não, o curso é sem bom ser mesmo. sem ser propaganda, tem um negócio que eu separo por pista rápida e pista lenta, né. Então, Uhum, uma coisa que sempre me machucou muito quando às vezes eu entrava no tutorial é, tipo, lá, como criar uma query recursiva em Postgres, por exemplo. E aí tu entra no tutorial e o cara começa a ensinar como é que se faz um select. Não, cara, já tô querendo, sabe, eu já tô no negócio de query recursiva, não me mistura o conhecimento básico dentro de um tutorial avançado. E aí aham. eu sinto que é muito difícil agradar 2 públicos ao mesmo tempo dentro de um material. E aí eu separei o curso em 2 pistas, né, pista rápida e pista lenta. A pista rápida é para quem já sabe, só quer revisar, só para entender o que tá sendo falado. E aí, se tá muito rápido, aí a pessoa desce pra pista lenta e lá, cara, lá eu não deixo ninguém pra trás, assim, eu vou ensinando tintim por tintim, e o que me assustou, até vendo os depoimentos na home, é que muitos seniors estão falando assim: "Cara, fiz todas as pistas lentas e tinha várias coisas que eu achava que eu entendia, mas eu não entendia, eu tinha entendido do jeito errado, e agora aprendendo a modelagem certa, agora eu consigo entender várias outras coisas por consequência disso". Ou às vezes que pessoas, elas cresceram muito rápido na área, na carreira, e atropelaram vários pontos. E aí essas pistas lentas fazem fechar todos esses gaps de conhecimento, e vai fechando um por um, porque é na pista lenta. E aí na pista lenta eu não me preocupo em realmente explicar as coisas de um jeito detalhado que ninguém fique para trás, assim. Então foi muito legal. Dentro do mesmo material, consegui agradar alguém que é júnior e alguém que é sênior. Eu não fiz esperando isso, mas é o que acabou acontecendo. Então ficou muito legal. E eu vi que é uma pergunta que acontece bastante para você nos seus vídeos e tal, se esse curso, ele para quem que é esse curso, né, que você fez? Se é para, igual você tá falando, é para sênior, é para pleno, é para júnior, é para alguém que não sabe nada de programação e tal, como é que você diria, para quem que é Eu o curso? Isso. Eu tem 2 respostas para isso, uma a que foi a planejada, só que a outra é o que aconteceu, é a vida real. E essa é o que me assustou, que me pegou. O que foi planejado esse não é um curso para a pessoa começar a aprender a programar, né. Nunca Uhum. aprendi linguagem de programação nem nada, não foi feito para isso, é para quem já aprendeu no mínimo um pouco de uma linguagem de programação, um pouco de HTML, um pouco de CSS, e agora quer se transformar num profissional, né. Então tu sai do empolgado para daí virar um profissional, esse é o curso. O que que acabou acontecendo? Cara, vários depoimentos, pessoas falando assim: "Cara, nunca tinha visto programação na minha vida, sou, sei lá, médico, sou veterinário, sou, sei lá", tipo, Caramba. entrei e, cara, tô apaixonado, consegui entender tudo que foi explicado e foi acontecendo. Os júniores entrando falando: "Cara, isso realmente me deu segurança para até peitar reuniões dentro do trabalho", e as pessoas vinham me falar assim: "Pô, de onde é que tá tirando essa postura?".
seniors, falando assim, cara, como eu falei, tinha várias coisas que eu tinha aprendido uma coisa, por exemplo, Git, tem uma parte muito profunda do Git, que se tu aprende Git com a modelagem errada, cara, dificulta tu aprender várias outras coisas mais avançadas. Então, por exemplo, branch, as pessoas, elas, grande parte das pessoas aprendem branch do jeito errado no Git. Daí eu mostro lá assim, branch é isso daqui. É só um ponteiro, é só um atalho, não tem nada de especial. E é isso de falar, ai caramba, é só um ponteiro para um commit. Por isso que quando eu uso o rebase ou sei lá do que, quando eu dou o checkout num commit e tal, agora eu consigo até entender o que está escrito lá. Tipo, às vezes a pessoa atropela isso. E a pessoa já está em cargo de sênior, ela já está resolvendo problemas de sênior de verdade, mas sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, que é o que dá síndrome do impostor. Pô, mas sabe, se alguém me perguntar para explicar realmente como é que isso funciona, a pessoa não sabe explicar, mas ela vai tocando, ela vai fazendo. E aí a pista lenta, cara, ela passa um pente fino e isso transforma, isso tipo, dá um passo para trás para dar 2, 3, 5 passos para frente. Então, cara, hoje o curso, vou manter na chamada principal que o curso não serve para quem está iniciando, serve para quem quer, sabe, se profissionalizar. Vou manter isso na venda, mas hoje o curso ele serve para qualquer pessoa que esteja interessada em querer se tornar e se sentir competente no que faz. E essa é a chamada também principal do curso, se sentir competente. O curso é para isso. Quem está com a cabeça de querer ser competente, aí esse é o material perfeito. Então vai lá, porque não vai só ensinar de tecnologia puramente, assim, eu consegui misturar esses assuntos, porque outra coisa que eu não queria fazer, eu não queria só ensinar tecnologia pura, porque fica muito chato, muito rápido, ou só lição de vida, porque fica muito coach também, fica desconectado da realidade. Então, eu fiz o osso e a carne ao redor, sabe? São as duas coisas importantes, o osso, a carne e a gordura, tem tudo ao mesmo tempo vai acontecendo, e aí eu faço as pessoas se jogarem numa situação de erro, muitas vezes, para a pessoa lá, putz, para dar medo mesmo, e forçar as pessoas a encararem a ler o negócio do erro para entender. Pô, um erro é um texto, cara. Presta atenção, tudo que a gente tá fazendo aqui é texto. É texto, cara, não tem como ser outra coisa. Um cookie de sessão, que as pessoas, pô, um cookie de sessão é uma coisa muito importante. Cara, é texto. E não pode ter medo de texto. Uma mensagem de erro é texto. Tu pode ter medo da consequência do problema que se ocasionou de estar aparecendo um erro. O problema pode dar medo. Mas o texto, cara, ele tá tentando te ajudar. A mensagem de erro ela não é o problema, é uma dica, uma pista do que pode estar acontecendo. O problema seria se tivesse dando algum erro e não tivesse mensagem de erro. Então, cara, agradece que tem uma mensagem de erro e qualquer bit de informação que te ajudar para tua pesquisa, cara, agradece essa mensagem de erro. Não fica com medo. Então, muita gente evita de querer fazer coisas mais avançadas ou se meter em problema para não vir uma mensagem de erro. Ninguém quer que venha uma mensagem de erro. E no curso, às vezes, eu mostro assim, não, eu vou, inclusive, me colocar numa situação de problema, porque se não der problema nessa situação, aí é um problema. Porque mostra que tu não tem domínio, controle da aplicação. Então, às vezes, eu sei lá, eu não vou me lembrar de todos os casos, mas tem vários, mas eu mudo a senha do banco de dados. Cara, o próximo acesso, ele tem que dar problema, porque se ele não der, aí é um problema. Como assim? Tu mudou a senha de acesso do banco de dados e a aplicação continuou funcionando? Pô, isso é um problema falso grave. Positivo. Problemaço. Então, tem que ver esses problemas, tem que ver, não, o Postgres está reclamando lá que não tá dando problema de autenticação, coisas assim. Caramba. E o curso, o segredo é você, cara. No fim ali, tipo, é porque, você tem um carisma diferente, eu não sei explicar também, mas Obrigado. igual, você lançou esses dias aí um vídeo, né, falando sobre IA e tal, sua opinião definitiva ali e tal, não sei o que, até sem camisa, eu falei, que isso, cara? Maluco. A gente não consegue sair do seu vídeo, Deschamps. Não consegue, cara. Imagina se eu ficasse sem camisa o vídeo inteiro. Aí dá 100% de retenção. Mas eu fiz um negócio sem camisa porque ele ia ser um assunto já tão chato e tão batido que eu acho que ninguém ia querer ver a respeito, sabe? Então eu tinha que fazer alguma coisa, cara, pra chamar a atenção das pessoas. Cara, me dá uma chance. Eu vou falar coisas diferentes aqui, por isso que eu tô me dando... E você tá sem camisa mesmo, não é IA. Tô sem camisa mesmo, não é IA, não é IA. É zero IA. Mas é isso aí, cara. Tive que chamar a atenção de alguma forma pra daí ganhar... Pra pessoa estar dentro do vídeo pra ela me dar a chance de aí, assim, agora vamos falar sério. E, cara, muita coisa falada ali é muito séria, assim, então... Mas que bom que ficou o vídeo até o final. Um vídeo muito longo, é maçante ver hoje em dia. Eu vi e falei, caramba, 2 horas e pouco.
Falei, mas deixa eu ver. Aí a gente não consegue sair, cara. A sua didática, do jeito que você fala, sei lá, mano. Não Que sei se legal. é alguma coisa que você fica e tal. E aí, a hora que você vai fazer isso no curso, aí você também não consegue sair, cara. Você vai assistindo e tal. É gostoso. O jeito que você Que faz legal. é Cara, diferenciado. Eu eu gosto. treino Muito legal. é engraçado, eu treino, tava até falando com meu irmão hoje, eu treino essa habilidade de ensinar desde que eu tô desde a escola, desde criança. O que eu fazia? Eu sempre tive essa característica de que eu era burro demais, como eu falei, e aí qualquer coisa que eu conseguia aprender, o meu tesão era conseguir passar esse aprendizado, né, tipo, como se fosse uma ferramenta. Eu gostava de passar essa ferramenta para outra pessoa, porque eu sabia que ela, com essa ferramenta, ela ia conseguir fazer coisas muito maiores do que eu consegui fazer. Uhum. Então, na escola, eu me lembro que eu escrevia à mão revistinha com dicas de jogos. Eu não vou me lembrar o nome da revista agora, mas eu tenho até inclusive uma revista física que eu fazia dicas de jogo, eu ensinava coisas e tal, e aí eu fazia manualmente cada revista. Era uma revista pequenininha, eu fazia manualmente cada edição, e aí eu vendia isso na escola. Aí do nada eu chegava com um Já dinheirinho em vi. casa, meus pais falaram: que diabos que é esse treco aí? E aí eu sempre gostava de ensinar, e eu, desde criança, cara, fazendo revistinha, ensinando as pessoas. E eu nunca parei. Desde a época de 3D também, ensinava, fazia vídeo para as pessoas ensinando a fazer 3D. Bolsa de valores, o meu primeiro vídeo no YouTube, na plataforma YouTube, foi de ensinando a fazer análise técnica, análise gráfica, né? Montei uma apresentaçãozinha em PowerPoint, fiz um voiceover em cima, e sempre fui ensinando, cara, ensinando, e nunca, eu não sei por quê, eu não sei se é porque é da minha biologia, querer ensinar, minha mãe foi professora, ou se é por causa dessa condição, cara, eu não sei fazer tal coisa, mas do pouco que eu aprender, deixa eu ensinar isso para outra pessoa, para eu ver ela usando essa ferramenta e matar a pau. E isso É. aconteceu várias vezes, assim, é muito bonito de ver, se você gosta disso, é muito bonito de ver outra pessoa matando a pau com uma coisa que você ensinou a fazer. Tipo, cara, é Legal. muito louco mesmo até. E é isso. Então essa É. didática, ela vai sendo lapidada desde criança, assim. E se você ficou curioso, quiser dar uma olhadinha aí, você que está assistindo, vou deixar o link aqui na descrição. Tem um QR Code na tela também. Dá uma olhadinha lá no curso.dev que eu recomendo, cara. O negócio é chique, hein? Eu E recomendo também. continua. É muito massa, cara. E continua tendo conteúdo, né? Esses dias eu vi Continua, lá, dia continua. 46 Isso, lançado. Tal. exatamente, O projeto, ele meio que ele virou a recriação do Tab News ali, ele meio que ele é uma desculpa técnica para eu conseguir fazer o download das coisas que tem no meu cérebro, para a pessoa, no final das contas, se sentir competente. Claro que um dia o projeto ele vai chegar à sua exaustão, né? Mas, cara, tá muito gostoso ali. Ficar publicando conteúdo, publicando aula, vendo os comentários e vendo o É bom impacto, mesmo. assim, das pessoas falando, às vezes no trabalho eu usei aquela técnica lá, ou numa reunião eu dei uma cartada com certas coisas, eu falei, que é isso e tal. E tudo foi ensinado ali por dentro, é muito massa. E, cara, tem uma coisa também que eu queria saber, que é o seguinte. Você falou aí do Tab News, né? Pô, toda hora ali você solta uma notícia, pá, não sei o que, né? Você tem ali a sua base da galera. Já aconteceu alguma vez de você soltar uma fake news ali que deu uma merda do caramba? Já aconteceu, velho? No Tab News não, mas na newsletter sim. Na newsletter não vamos lembrar, a gente já foi enganado por notícias. De a gente falar que certa coisa tinha acontecido ou certa coisa tinha, sei lá, uma certa informação e ela estava completamente errada. E o erro Nossa. porque o que acontece? Às vezes, você vai coletando informação na internet, né? Daí você pega uma notícia de uma fonte boa até, só que essa notícia ela se enganou, né? E aí você não foi na fonte da fonte real. E aí você acaba transmitindo sem querer informação errada. Nunca nada foi feito por manipulação, foi só ignorância nossa de não se tocar. Cara, tem que fazer o fact-checking na fonte mais original que existe. E, E pô, isso é aí, difícil pra caramba, hein, cara, cara? é difícil porque às vezes o material original é uma nojeira maluca, sabe? Uhum. Então, nem todo material original é um artigo convidativo para falar, principalmente, sei lá, estudos científicos, coisas assim, né? Tipo, verifica É. na fonte. Cara, não se verifica na fonte porque é difícil pra caramba, cara. É duro, cara. E aí, sim, a gente eu chutaria talvez umas
3, 4 vezes que a gente pisou na bola, o que é um número muito pequeno para a quantidade de edições da newsletter que já foi enviada. E aí, só que o legal é que a galera é muito, os leitores da newsletter, eles têm muito a vibe das pessoas que participam do canal, que também estão dentro do curso.dev, que é, cara, sabe que não tá sendo feito nada de sacanagem, sabe? Foi um erro, e é só um erro que se conserta na próxima edição e acabou. Então a galera, na verdade, qualquer errinho dentro da newsletter, a galera responde em massa, é muito legal assim. Então a galera responde, fala, não, isso aqui tá errado, isso aqui sei lá o que e tal, e a gente, quando cabe na maioria das vezes, a gente fala, ó, tal leitor falou tal negócio e tá aqui o negócio certo e pronto. Vida que segue, sabe? Não tem nenhum interesse acontece, né? maquiavélico por trás de... Cara, não, a gente só quer se informar, porque a gente faz coisas pra gente, assim, a gente consome a nossa própria newsletter, porque a gente quer se informar, então por que a gente quer ficar se endoidando, sabe? Não, cara, me dá a informação mais certa possível e é isso aí. E a indústria cosmética mundial gostaria de saber qual que é o seu segredo para permanecer idêntico há tanto tempo, cara. Porque a galera também fica falando assim, quantos anos terá Felipe Deschamps? 20, 30, 60, Cara, é uma 70? resposta muito clara. Produtos da Jequiti, cara. Jequiti é o que há. Ah, Cara, eu entendi. não sei o que acontece. Eu não cuido da minha pele, eu não cuido. Agora eu tô fazendo bastante exercício pra saúde, né? Porque chega uma certa idade que Maromba? Sim, tudo? Não, maromba não. Só se exercitando normal. E Bicicletinha? aí, Pá. bicicletinha, sempre, bicicletinha é muito bom. Bicicletinha eu venho umas 3 vezes por semana pro trabalho de bicicletinha. E aí, eu não sei, cara, o que acontece com a aparência. Eu acho que talvez o layout da minha cara engana que eu pareço ser novo, mas não, cara. Se eu chegar perto de mim, eu tenho ruga no olho, sabe? Tá, tipo, tá derretendo a bochecha, vendo bochecha de bulldog. Tá acontecendo de tudo, cara. É normal, mas eu acho que o layout talvez se engana e sinaliza algo que não é, sabe? Mas é muito engraçado, assim, isso só parou de acontecer, mas até talvez uns 10 anos atrás, não, até mais, no Canadá. As pessoas. No Canadá, não, na verdade, aquelas pessoas elas pediam uma carteira. Lá a idade é maior, lá é 21, se eu não me engano, mas elas mesmo assim pediam carteira. No Brasil, direto pedindo carteira, e eu já tava, sei lá, com 25 anos, 30 anos, as pessoas pedindo a identidade para comprar cerveja, por exemplo. É muito estranho, cara. Eu nunca consegui entender direito, assim. Porque as pessoas elas têm que se colocar no papel Que de o quê? Eu beleza, já velho. vivi 30 anos, eu já vivi 40 anos. Cara, tô cansado É. já. É muito tempo. Mas as pessoas não se É o colocam no meu papel. Benjamin Button da tecnologia, né? Praticamente. Pode ser uma praga. Às vezes pode também virar uma chave, daí eu vou envelhecer mais rápido que qualquer outra pessoa. Mas é um assunto que eu não me preocupo. Eu não nem dou bola, assim. Eu só acho engraçado. Sou zero tranquilo, assim. Eu tava falando pra você aqui antes, né, no off. A galera tem essas curiosidades, cara, entendeu? Fica, ai, começa a inventar. Quanto mais famoso você é, pô, você é uma pessoa. Dificilmente alguém da área tech Nada. não sabe quem você é. Aí começa a Tem. criar toda uma narrativa e Um tal, não lore. sei o quê. É. É, E como você não expõe muita coisa da sua vida é, pessoal nem nada, aí que a galera fica imaginando as coisas, cara. é. Tem a minha mulher é dermato também, mas não Ah, faço nada, a não ser que quando eu tô dormindo ela passe algum produto misterioso na minha cara, eu não faço nada assim e não pode aproveito as ser. habilidades dela em nada, assim, é muito engraçado também. Entendi. E por que que a gente não vê, porque agora você falou aí, você tá morando no Brasil hoje, certo? Por Certo. que que a gente não vê você em lugar nenhum, cara? Nenhum evento, nem nada. Você não gosta? Qual É, que é a onda? primeiro, sim, eu ando na vida real, eu sou um NPC que anda na vida real, e algumas pessoas em Blumenau param pra tirar foto, é bem legal, assim, é bem massa. Sério, cara? Você é Sempre reconhecido na fico rua, sou assim? reconhecido, Na sempre moral? fico muito feliz, cara, é muito, muito legal. E aí sobre eventos e até podcasts, né, essas coisas assim, eu não participo porque eu sou muito muito introvertido, cara, eu não gosto, eu como eu falei, o primeiro vídeo que eu tentei gravar pra frente de uma câmera, eu demorei 15 minutos porque eu não conseguia, cara, não sei, eu sou muito fechado, eu gosto de ficar na minha, assim, sabe. Eu Uhum. tenho poucos amigos, eu sou muito fechado, assim, não é introvertido mesmo, assim. E aí, cara, não consigo me ver numa palestra palestrando, assim.
claro que isso um dia pode acontecer, mas, cara, meu Deus, não sei o que vai precisar acontecer para isso acontecer. Então eu não consigo mesmo, é muito difícil, cara. Falar, assim, ao vivo, eu tenho muita dificuldade. Eu não inclusive, não acho que eu não consigo falar as melhores coisas que eu gostaria de falar ao vivo, porque eu sou um cara que gosta de pensar muito antes de botar uma informação para fora. Então, tudo que eu falo, eu faço roteiro, não como é que eu posso explicar? Tudo que eu falo ou na maioria dos vídeos, pelo menos, é roteirizado para eu conseguir ter a oportunidade de antes conseguir chegar no melhor pensamento que eu consigo chegar. Então, às Uhum. vezes, eu posso escrever uma coisa, mas eu vou lá ler, não, cara, tem uma coisa melhor para escrever aqui nesse lugar. Eu escrevo uma coisa melhor e eu acabo falando uma coisa melhor. Sendo que se eu só tivesse a oportunidade de falar aqui, falar ali no ao vivo, sairia uma informação com uma qualidade menor, entendeu? Então, no offline eu consigo atingir estágios melhores de inteligência e muito vem por conta do esforço. Eu ficar ali esforçando, sair uma coisa melhor, sabe? Tanto que Pô, que se a legal. gente fizesse um vídeo aqui roteirizado, eu e tu, a gente ia falar coisas. Naturalmente a gente ia falar coisas mais bem pensadas, porque teria mais tempo de pensar, correto? No ao vivo não Sim. tem tempo de pensar, você só fala. Então É. eu não sei. Eu me comparo o Felipe offline com o Felipe online. Eu vejo que o Felipe offline acaba entregando informações de maior qualidade. Mas eu não vou em eventos assim, porque eu sou introvertido, sou tímido mesmo, não sou bem tímido, Pô, cara. Se tu me conhecesse pessoalmente, é, sou meio bicho do mato, assim. é legal você falar isso, porque assim, às vezes as pessoas elas rotulam a gente de falar assim, cara, tá ali no vídeo e tal, aí automaticamente você é extrovertido e tal. Aí vai te ver em algum lugar, acha que você é a pessoa do vídeo ali, cara. Né? Você vai É, falar com ela e tal, às vezes não, cara. Cada um é de um jeito, entendeu? Então é é. legal saber isso também. Cada pessoa ela é um jeito diferente dependendo do contexto, né? Tu na tua casa, tu é um Gus, tu fora no trabalho é um outro, dando aula é outro, numa festa é outro, cara, tem vários Sim. perfis que a gente vai assumindo, assim, né. Mas o meu perfil mais relaxado, que eu sinto que eu gasto menos energia, é sem contato social total. Tem gente que recarrega suas energias com contato social. Eu gasto minha energia total com contato social, meu, é total. Agora me deixa sozinho, quieto, com dentro da minha cabeça, putz, aí eu vou longe, cara. Eu vou longe, eu e meu córtex pré-frontal aqui, a gente vai longe juntos pensando nas coisas e tal. E aí, é isso, assim. É. Mas, cara, eu ao mesmo tempo eu sou aquela pessoa que sabe o amigo introvertido que às vezes vai num local e fica quieto, mas quando tu fica bem íntimo dessa pessoa, ela é uma pessoa extrovertida dentro dessa relação íntima, eu sou isso também. Então, de forma íntima, eu sou também um amigo mais extrovertido, assim. Se eu Ganhou me a sinto confiança e tal, você fica se eu mais me tranquilo. sinto é isso, se eu me sinto tranquilo, eu fico mais extrovertido também. É, eu acho Mas que, bom, pelo menos há um tempo atrás, mas eu ainda acho que ainda tem isso, né? Que eu acho que a maioria da galera de tecnologia é um pouco assim, cara. Tinha esse estereótipo, né? A gente fica mais de boa, aquele cara mais na dele, ali no canto e tal, né? Não fica falando muito, porque fica ali muito nos pensamentos, né? Na área das exatas, né? O pessoal fala e tal. E é porque com esse aumento de influencers, né? Ali, de criação de conteúdo e tal, começou a ter galera que é da área de tecnologia, mas que é extrovertido pra caramba e tudo mais, né? Só que não é todo mundo que é assim, cara. Eu não sou, é. talvez eu não seja tanto igual você, mas eu vou em evento e tal, mas me drena bastante a minha energia quando eu tô com um monte de gente e tal. Mas por Mas tu outro vai lado, mas tu vai porque tu gosta ou porque tu tem eu tu gosto, tu gosta? mas às Pelo vezes amor de só, não é Deus, toda hora, cara, pelo amor de Deus. Assim, é entendeu? uma luta interna, assim, porque eu adoraria inclusive eu adoro quando alguém me para na rua e que me reconhece, assim, cara, porque tu é Você um quer, igual aquele do Divertidamente, colocar um saco na cabeça, assim. Não! não, é muito legal, assim, mas é um evento social e, assim, ficar por muito tempo interagindo com pessoas. Assim, com certeza seria muito, muito massa, porque, cara, é uma energia louca, assim, ser humano com ser humano, é uma energia que é insubstituível, mas É. com certeza absoluta eu ia sair, assim, drenado no nível, assim, burnout, assim.
É, E é cara. muito louco, né? Porque daí eu fiz muita gestão, né? E gestão é lidar com pessoas. E, cara, isso me cansava, assim. Era cansativo, cara. Chegava em casa, assim, cara. Às vezes era assim, tinha momentos, assim, que, cara, eu chegava em casa com vontade de vomitar, assim, tipo, era uma coisa, assim, visceral, assim, de Caramba. tão, assim, drenante que foi, porque às vezes dava uns pau, assim, cara, que pensava que, cara, agora ferrou, assim, agora o negócio vai água abaixo e tal, Puta mas vida. não ia. Mas, cara, drenava, assim, cara. Porque ser humano briga muito com o ser humano, né? Inclusive no Uhum. vídeo lá do Se a Programação Vai Acabar, eu toco nesse ponto, assim, cara, muitas vezes o ser humano se odeia, cara. A gente, meu, a inteligência artificial é, cara, delicinha, a gente se dá muito bem com inteligência artificial, que já tinha feito ele te elogiando, cara. Com outro ser humano, cara, a gente Ela muitas não vezes é te desgraçado, inveja, cara. né, e tal. Pô, tem todos os pecados aí, cara, capitais aí estão pra provar que a gente tem uma parte meio estranha nossa e, cara, isso dá muita briga, cara. E às vezes tem que resolver briga, que tenta resolver, você só piora a briga. Aí, putz, agora você virou o problema da briga. Aí você leva pra casa, cara, vontade de vomitar, assim. Tá Mas é louco. isso, é ser Porque eu humano. ia falar pra você assim, pô, vai um só, cara. Porque também tem assim. Evento e um evento? Não, eu já mudei minha ideia. É só. Já não vou mais recomendar. Mas é do tipo assim, de vez em quando, você ir lá, tirar umas fotos, ver que o pessoal, tipo, meio que sentir o seu público real, sabe? Claro, seria animal, com certeza absoluta. Com Mas se, certeza pô, absoluta. se Eu me é pego ruim, pensando assim, aí não. eu pego pensando, pô, imagina marcar, o pessoal já pediu assim, marca um encontro aqui em Blumenau, marca um encontro, sei lá, em São Paulo, mas eu acho, cara, esse é ser animal, assim. Cara, você não ia Mas, cara, conseguir andar no evento, velho. Eu tenho certeza absoluta disso. não, não, nada a ver. Mas ia ser, cara, eu teria que ir com bateria externa junto, assim, pra eu conseguir aguentar. Mas seria animal. E em algum momento eu vou ter que fazer isso, cara. Eu preciso encostar nas pessoas também que eu gosto de estar com as pessoas, dar um abraço nas pessoas, sabe? Tipo, ter um calor humano ali, eu acho que vai ser. Acho não, tenho certeza que vai ser muito, muito legal, sabe? É. E eu já tive micro demonstrações isso ao vivo, assim, as pessoas, elas chegam, elas abraçam e elas, sabe, elas, tem uma, eu não sei se é por conta do jeito que o material é entregue, mas tem uma energia humana De ali que, cara, gratidão, porra, às vezes, não cara. sei, porra, é massa, é massa. É Porque só, assim, às por vezes, mais que a pessoa que resolve a vida dela, mas tem muita gente que chega e fala assim: pô, cara, você falou isso no vídeo tal, não sei o que que eu assisti, eu apliquei, aí isso mudou minha vida, eu entrei no emprego e tal. E, pô, como você tem o curso, com certeza você vai ter é, um monte de gente que vai te tem, agradecer, cara, cara, e tal. Então tem. é um sentimento É assim bom. de, pô, eu quero te falar isso, tirar uma foto e tal, é um reconhecimento muito legal, cara. Mas, É. enfim, igual você tá falando, tem que ter a preparação mental aí É. forte. E aí é massa, eu já deixo avisado que qualquer coisa que eu falar que eu não puder participar é mentira, tá? É o alter ego não sei se você tem, mas é um alter ego do Felipe ali que deu hijack, a parte mais tímida do Felipe, me É, desligou o Felipe de verdade, tá ali, não, porque tem tal negócio, é tudo mentira. entendi. Você não Inclusive fala todas não, as você inventa uma desculpa. não, geralmente ela tá conectada com a realidade, mas não tem aquele esforço extra pra, apesar da realidade, não, eu vou participar e tal. Tirando esses últimos anos foi cabreiro. Com mudança de país, filho nascendo, curso pegando fogo. É. Isso aí foi brabo. Até meus próprios amigos aqui, poucos eu vi eles durante esse tempo, assim. É, Aí a mas é bateria isso. social vai toda pra família, né? E já era. Total. É. Total. Total. Cara, se você pudesse dar aí, você já deve ter respondido isso em comentário 1000 vezes, mas vamos mais uma vez aí. Se você pudesse dar um conselho assim pra quem tá começando na área de programação e tal, qual seria esse conselho, cara? Nesse mundo todo diferente que a gente tá vivendo hoje, né, de IA e tal. Eu vou dar o conselho que, que me fez avançar em qualquer área que eu avancei da minha vida, que é seguir a, a tua intuição, seguir o que a tua alma mais lá dentro está pedindo para fazer, faz, independente do resultado,
considerando que sim, as pessoas precisam conciliar o pagamento de boleto, a atenção para a família, tem várias outras responsabilidades que a pessoa precisa atender e não tem o que fazer, tu não vai deixar de pagar o boleto, tu vai ter que pagar o boleto. Mas depois disso, cara, segue o máximo que dá para seguir da tua alma para tu chegar lá nas tuas maiores profundezas para descobrir o que você veio fazer aqui na Terra, que é o que te dá o maior tesão, e não esperando retorno nenhum, mas só para fazer mais um ponto no gráfico da tua descoberta da história, e deixa esse gráfico te levar, que um ponto vai se conectar no outro, e se você for honesto consigo mesmo, no que você está fazendo, todos esses pontos vão se conectar, e aí você vai se transformar na versão Saiyajin sua, na sua versão mais foda que tem, que a humanidade mais precisa, que a sociedade mais precisa, que é tu na tua versão mais foda que tem. O profissional que mais gosta de fazer aquilo que ele gosta de fazer, que tem mais potencial, que tem energia infinita, porque para tu se tornar uma pessoa útil na vida, cara, é um processo que é uma atrocidade, cara, assim, cruel, cruel. E aí, de tu respeitar esse teu brilho, é a única forma de conseguir acessar aquela energia que você precisa para enfrentar toda a atrocidade que você precisa enfrentar, para se transformar uma pessoa útil para a sociedade. Então, se transforma numa pessoa útil porque se você não se transformar numa pessoa útil, seja qual for o motivo, cara, você tá ferrado. Ninguém vai ganhar nisso, não vai ganhar. Você não vai ganhar, a sociedade não vai ganhar, a sua família não vai ganhar, ninguém que tá ao redor vai ganhar. Então, cara, se transforma numa pessoa útil. Para se transformar numa pessoa útil, você vai precisar de energia infinita, e para conseguir acessar essa energia infinita, uma das formas é você acessando a parte mais profunda que você precisa acessar, que você consegue acessar no corpo, ou até por necessidade, né? Necessidade também é um outro meio de você acessar essa energia infinita. Que seja, arranja um jeito de acessar essa energia infinita. E é isso, cara. Seja honesto consigo mesmo e se torne uma pessoa útil, seja qual for o caminho. Esse é o conselho. Pô, legal demais. Inclusive, você de repente pode descobrir que programação não é pra você, né? Porque Perfeito. começou a ter uma onda muito grande, né? De, não, programação é pra todo mundo consegue. Não, cara. Vai ter gente que não vai gostar, né? Mas Beleza. mesmo assim eu tentaria me aprofundar o máximo que desse. Se esse é o tesão do momento, porque assim, pelo menos eu falo do que aconteceu na minha história, né? Eu comecei com modelagem 3D e tal, e aí eu me aprofundei no máximo que eu conseguia me aprofundar. Tipo, tentar assim, realmente fazer coisas que eu me desafiava a fazer. Não que necessariamente o resultado final era bom, não era. Nunca fui chamado pela Pixar para trabalhar com eles. Mas, cara, pra mim, eu tava, assim, no nível Pixar, tá? Tipo, eu tava no mais profundo que eu conseguia chegar do 3D. E aí eu mudei de carreira, fui pra Bolsa de Valores. E aí você pensa, né? Pô, que desperdício, né, de tempo, né? Você se aprofundou tal no negócio e... Não, não. Lá em Bolsa de Valores e tal, eu conseguia pegar várias coisas que eu aprendi na parte de 3D e animação e coisas assim, para fazer coisas dentro dessa área. Então eu me lembro que, por exemplo, quando eu trabalhei na DVFN, a DVFN a gente fez uma premiação. Acho que era a DVFN Awards. E eu modelei uma espécie de um Oscar em 3D, né, do negócio. Fiz todas as artes desse negócio. Inclusive, a gente conseguiu... não é imprimir, porque não existia impressora 3D, né? A gente contratou um negócio que trabalhava com ferro, com aço, e fez o negócio na vida real. E, cara, nada disso teria acontecido se eu não soubesse fazer um modelo 3D. Nada das artes. Então, cara, isso foi um destaque na época desse negócio, assim, cara. Como é que Você vai diabo... acumulando conhecimento, né? Quem que vocês contrataram? Qual agência vocês contrataram para fazer tudo? Ninguém, cara. Era um moleque maluco ali que não sabia o que estava fazendo, e só que aproveitou as habilidades de 3D. Então eu consegui fazer várias coisas dentro da área que, se uma empresa, precisava contratar uma agência que ia entregar um trabalho, sei lá o quê, cara, matava ali na hora, e isso era uma vantagem absurda. Porque eu fui honesto comigo mesmo que eu gostava de 3D. Depois, Bolsa de Valores, a mesma coisa. Fui honesto com o assunto, eu desci o máximo que eu conseguia descer. Que hoje, vários conhecimentos, até sobre dinâmicas da vida, sobre ganância, essas coisas, eu aproveitei para daí empreender na área de tecnologia, e que eu estou também passando dentro do curso. Então, cara, não interessa se você não vai... Se você não vai seguir carreira de programação para sempre, ou se programação não vai existir para sempre e aí tudo foi substituído. Cara, não interessa, se aprofunda
o máximo que você consegue se aprofundar para você chegar nos princípios da vida, que eles começam a ser compartilhados entre as áreas, e aí quanto mais profundo você tiver, mais fácil vai ser o salto para a próxima ferramenta do momento que for. E aí a pessoa, ela decide fazer o contrário. Ela pensa, então se o meu tesão é programação, mas eu sei que talvez vai ser substituído por outra coisa, então eu vou ficar aqui na superfície. Cara, ninguém se interessa por quem só consegue fazer as coisas superficialmente, cara. Se aprofunda e aí pivota. Porra, isso vai ser animal, cara. Vai ser impactante. Quando você se aprofunda, você começa a quebrar várias barreiras inimigas dentro de você mesmo, né? Que a gente acaba sendo um dos maiores inimigos. A nossa cabeça, né? Ela acaba sendo um dos maiores inimigos que a gente tem, e aí você vê que ela é um dos maiores inimigos quando você tenta se aprofundar. E aí, quando você não se aprofundar, você não consegue quebrar essa barreira. E uma vez quebrada, você consegue reaproveitar isso para qualquer outra situação que você viver na vida. Então, cara, a pessoa decide ficar na superfície e ela tá com aquele brilho, com a estrelinha do Mario para se aprofundar em programação, e aí o efeito da estrelinha acaba e ela ficou ali na superfície. Cara, não usa a estrelinha do Mario e vai atropelando todos os bichinhos que tem na frente, cara. Aproveita essa energia que vai sumir, vai se aprofunda, dane-se se programação vai ser substituída, você vai estar numa profundidade, uma vantagem muito maior que qualquer outra pessoa que daí lá na frente decidiu começar a se aprofundar e vai começar a brigas internas e tal, e vai toda aquela história que você já passou com qualquer outra coisa. Não interessa que, cara, vai aprender, sei lá, andar de cavalo profissional, pular aqueles trecos lá de cavalo. Cara, vai ser hipismo. É. Cara, o hipismo, se você querer se transformar no profissional de hipismo, o maior profissional do mundo, você vai passar pelas mesmas batalhas internas que alguém que tá com programação. É tudo a mesma coisa, só que com outras roupas, né? Então se aprofunda, cara, não interessa se é 3D, se é bolsa de valores, se é sei lá, cara, o que seja. Se a musiquinha do Mario tá tocando, da estrelinha, tá tocando dentro da sua cabeça, cara, corre! Atropela o mais que você consegue de bichinho aí dentro de você pra... E aí deixa a vida te mostrar quais são... Não tenta prever a vida nesse ponto, deixa daí a vida mostrar quais são os próximos passos. Tá aí, né, ó. Sensacional, cara. E tem algum spoiler pra você dar pra nós? Tem algum outro projeto que tá aí, que você tá pensando, fora o curso.dev, assim, que tá engatilhado e tal, ou o plano é seguir com o canal, com o curso? De forma concreta é seguir com o curso total, é a maior parte da energia. Inclusive, eu quero soltar um vídeo no canal para conversar com as pessoas e, cara, como é que a gente consegue continuar esse canal? Porque eu tento continuar, mas o curso rouba toda a minha atenção e energia, mas eu acho que eu cheguei num modelo que eu acho que vai dar para encaixar as duas coisas. Então, eu tô aí dando um spoiler máximo, porque eu não conversei nem com as pessoas do canal, mas já conversando aqui, eu quero tentar fazer vídeos mais curtos, mas não no estilo TikTok, essas coisas assim, mas vídeos, tipo, sei lá, de 3 minutos, para eu conseguir trazer uma pauta dentro do canal e as pessoas conversarem sobre essa pauta. Porque uma outra coisa que eu vejo que é muito valioso, tem o conteúdo que é principal, mas uma coisa que é muito valioso e às vezes mais valiosa que o próprio conteúdo principal é o comentário de uma outra pessoa. Então eu quero voltar a trazer pautas, até porque eu quero ver o que as outras pessoas estão pensando e falando a respeito. Então, ao invés de... Assim, se eu pudesse, eu lançava o vídeo que eu lancei ele de quase 3 horas todo mês, mas não dá. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero perder esse contato, esse retorno das pessoas de certas pautas, né? Porque todo vídeo que eu coloco no canal, cara, as pessoas respondem de uma forma muito massa, adicionando novas informações, dando um outro ângulo. Então, eu queria voltar até isso e me faz falta. Fora isso, outro projeto só é o canal do meu irmão, sobre investimentos e bolsa de valores, essas coisas. E é isso. E dá É até isso. pra juntar alguma coisa em algum momento, de tipo, eu até conversei já, que eu já trouxe um cara da área de finanças aqui no canal, no podcast, e o tipo assim, a galera tá ganhando bastante dinheiro na gringa, né, trabalhando pra gringa e tal, beleza. Ganha ali seu salário, vai, 5, 6, 10 mil dólares por mês. E aí, cara, o que você faz com o seu dinheiro, né? Você como deve. Então, pô, né, eu assim, tô dando... dando uma pauta aí, ó. Esse é um conteúdo que eu assistiria, cara, sabe? Tipo, você tendo a experiência do outro lado, né? Sendo desenvolvedor também da área de tecnologia, como é que a gente lida com o dinheiro, eu acho que seria um conteúdo sensacional, Cara, cara. a gente já fez essa linha do tempo, né? Eu gostava, a gente fez exercício para entender, cara, onde é que a gente tá dentro da vida das pessoas para realmente entender como ajudar nesse momento e em outros momentos, né?
Então a gente fez uma linha, um raciocínio, e um dos momentos é justamente isso, onde é que o curso.dev tá? O curso.dev tá na pessoa que, em transformar a pessoa que sabe programar em um profissional, correto? E aí o que acontece quando você é um profissional? Você começa a ganhar salário, você começa a ganhar aumento de salário. E aí qual que é o próximo passo natural? É exatamente isso que tu falou, de começar a querer poupar. Qual o próximo passo? Começar a querer investir. Então a gente viu, então o canal do Gustavo, ele se encaixa nesse próximo passo. E aí é total, uma conexão total e uma importância na vida da pessoa profissional total. Então, a gente, na verdade, tá fazendo o canal do Gustavo porque é do gosto dele, o assunto que ele gosta muito, é o que ele mais estuda. E inclusive a proposta que ele vai ter no canal, vou dar um spoiler aqui que é muito legal, que é, ele vai se colocar na posição de, não de esquecer tudo, mas de, cara, querer reaprender tudo com todo mundo. Então é uma postura muito legal, até para revisar certos conteúdos. Mas é um assunto muito importante na vida das pessoas que pode fazer uma diferença total no que vai acontecer com a pessoa quando ela tiver 70 anos, 80 anos e tal. Então, às vezes é importante alguém te dar um toquezinho assim, cara, eu sei que às vezes pode estar cedo demais, mas assim, pelo menos se alinha Uma lá, hora vai chegar, né? uma hora vai chegar, cara. Pelo menos assim, não dá bobeira, cara. Tu não vai querer chegar lá pra daí falar, putz, eu devia ter pensado nesses assuntos. Tarde demais. Então, a gente faz por nós mesmo. Então, é muito legal isso, porque tá conectado na nossa realidade. E agora, a gente quer trazer mais gente junto nisso, para participar do restante da vida da pessoa. Então, é um projeto que vai começar muito simples, mas que pode se transformar numa coisa muito grande. E é isso. Legal pra caramba. Qual pergunta que você gostaria que te fizessem, mas que nunca ninguém te fez, cara? Ou Porra. pelo menos você nunca leu, né? Em comentário, sei lá, coisa do tipo assim. Qual pergunta que ninguém me hoje até fez? Mas você acha que é uma coisa relevante pra ser falado? É que já te fizeram pergunta de tudo, né? Vou ver nos comentários lá, cara. Muito mais Caramba. perguntas que eu vou poder responder na minha vida inteira. Sobre mim, Pode ser sobre qualquer coisa. cara, Qual o seu time? nada. Você torce pra algum time, cara? Não torço, Futebol, você cara. gosta? Não Não, gosto, nada, cara. zero. Zero. Nem no videogame, cara, eu consigo jogar jogo. Já tentei jogar FIFA, essas coisas aí, não vai, cara. Não Nem te no pega. videogame, cara. Talvez, cara. Cara, eu não sei te dizer. Alguma coisa relacionada ao talvez hobby. Eu acho que as pessoas nunca me perguntaram coisas sobre hobby, assim. O que é um negócio que você gasta muito dinheiro? Eu gasto pouco. Tirando coisas pra criança aí, tá? Pra você, porque daí eu acho que o seu dinheiro vai pra isso. Eu... Mas pra você especificamente. Legal, eu gasto pouco dinheiro, cara. Eu não gasto muito dinheiro, não. Assim, pra mim, coisas. Eu dificilmente me dou presentes, assim. Eu gasto pouco dinheiro, cara. Eu poderia ter uma vida muito simples, assim. Se botasse numa cabana, tipo, tava de boa. Mas talvez os maiores gastos que já foram feitos, eu diria que videogame. Ah, então você Acho que gosta de dar uma jogadinha de vez em quando? O gosto muito, meu, total. que você joga? Tô Vamos ver. jogando pouco ultimamente, mas eu gosto, por uma época eu joguei muito Mario Kart 8 com meu irmão. A gente fazia todo Switchzinho. dia, no Switch 1, a gente fazia inclusive reunião das empresas, várias coisas importantes foram decididas dentro do jogo do Mario Kart, talvez não nos momentos mais acalorados, né, porque o jogo ele fica, ele dá uma, você sai O suando lá. pessoal até esconde o controle assim. Não, a gente jogava online. Jogava online tanto no Ah, online. mundial quanto no regional, né? Regional eu pegava, sei lá, pessoas do Canadá, algumas pessoas do Brasil apareciam, mas o mundial era mais japonês e, cara, o negócio era brabo, assim. E aí, às vezes, terminava a partida e a gente conseguia voltar a respirar, daí a gente conversava sobre a empresa. A gente virou, tipo, cara, pro player, assim. Nível, assim, jogar, assim, cara, não conheço ao vivo, na internet, ninguém que joga melhor do que eu Mario Kart. Assim, Que nem de isso. perto, assim. Nem de perto. Então, a gente jogou muito, muito. Já comprou o Switch 2 já ou ainda não? Recentemente, sim. Não tô conseguindo jogar muito ainda. Ah, então você Ganhei de. gosta mesmo.
Que É. comprou no hype, cara. Caro pra Foi, caramba. foi presente da. A gente se dá presente de família aqui, assim. Então foi meu presente de família, do meu irmão e tal. É, Entendi. e joguei pouco ainda, não tô conseguindo jogar muito. A Lily, minha filha, ela tá. Qual que era a minha rotina de jogar, né? Eu acordava 5 horas da manhã pra jogar. Era o tempo que eu tinha pra jogar. Mas, cara, ela tá, Nossa. ela tá com quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora no final do ano, cara. Até hoje ela não deixou a gente dormir direito, então não tô mais conseguindo acordar 5 horas da manhã, nem a pau. E aí jogo assim Porque aí quando tem dá. isso, né? Você tem que dar É, cara. sorte da criança chorar ou não de Meu. manhã, né? A É, noite inteira. é, é isso. Mas, sei lá, eu acho que. Eu ainda tô naquele negócio da pergunta de alguém ter perguntado, eu não sei. Ah, essa daí eu acho que nunca ninguém te perguntou. Ou De já? hobby, Já, com né? certeza. Acho que de hobby não, cara. De hobby não. Eu gostaria muito, talvez se a pessoa perguntasse se eu gosto de tocar piano. Esse é o meu sonho. Eu quero, cara, um dia, eu não posso morrer sem isso, cara. De tocar aquele Clair de Lune. Num, Nossa, a música num... favorita de Lorde Vinheteiro. Ah, é? É, É, que engraçado. É, pra mim essa é a música mais bonita que já foi composta no ser humano. é Por boa. um ser humano. É, cara, pra mim, quando eu escuto essa música, cara, eu consigo. Parece que eu tô participando de um filme que não tem tela, assim. Um filme É muito doido. de áudio. Cara, eu entro nessa música, assim, eu É saio a lá do outro única lado, assim. música que me emociona toda vez Ah, que eu é? ouço. Não sei, cara, dá Cara, alguma coisa que é isso mesmo que você tá falando. Parece que é, tá contando uma história isso. no áudio ali, no som. É muito É, legal, essa música é top. é muito boa. Ele tem, o que eu lembrei do vinheteiro, que ele tem a pira de quando ele vai pra algum país, qualquer lugar que seja que tem um piano, ele toca essa Ele toca música. essa música? Ai, que É, engraçado. Meu, a música é difícil de tocar, cara. Era tá louco. Mas complicado. você manja? Você sabe tocar alguma coisa, pelo menos? Quando eu era moleque, eu fazia aula de piano, teclado. E gosto Ó, muito, assim. Tenho, inclusive, um daqueles tecladinhos que é. Não sei como é que é o nome, que é tipo um. Não sei se não é soundboard, como é que é? É um tecladinho pequenininho que tem algumas teclinhas que faz bateria e tal, e tem as teclinhas, mas é ele é um pequenininho, não é portátil, completo. assim. É de portátil, não dá pra tocar um Clair de Lune ali, não cabe no estranho. Tá, É mais pra tu conectar no computador e aí compor música. Mas aí, hora ou outra, eu tô lá doido. tocando minhas musiquinhas. Tirando musiquinha Pô, legal. de jogo da Nintendo. E eu tava esquecendo disso, cara. Não posso esquecer. Manda. O seu parentesco com Michel Teló, ele é de que grau, cara? É grau Primeiro, máximo, cara. segundo? Meu irmão, cara. Seu irmão- Não, não. São três irmãos, né? É você, o Michel Teló E o e o Gustavo. Diego, da Rocket City. O pessoal É também fala os bastante. clones de Chernobyl, os clones que não serem clonados. Os cara, O cada seu irmão interação parece com foi. você pra caramba também? Não parece muito, cara. O Diego da Rocket City parece mais comigo do que com o meu irmão de verdade. E, mas era o parentesco de Michel Teló e o estranho é que meu nome do meio é Felipe Michels Deschamps. Então Ui, tem um quase. Michel, quase um Michelzinho Teló escondido ali. Só que eu só assino como Felipe Deschamps. Entendi. Você acha graça ou você fica com ódio quando alguém fala isso? Ódio. Não, não. Normal. Normal, é engraçado. Teve uma vez que eu ia fazer até uma montagem. O Michel Teló ele gravou um vídeo assim falando e tal, né, com o celular, fazendo uma selfie assim. Aí eu fazia uma transição dele pra mim, assim. Eu queria fazer uma propaganda e tal. Eu até tenho salvo o vídeo dele, mas até hoje eu não executei, assim. Mas não, eu acho É, graça. uma Eu, boa. eu, eu gosto de zoar também, é engraçado. Eu lembro que quando você fez um vídeo, não tem muito tempo, que aparecia o seu corpo inteiro, teve muita gente Ah, que veio falar também, nossa, ele tem foi um vídeo pernas, olha vertical, né? só. É verdade, É, foi impactante, foi tá um vendo? O momento ali. pessoal tem imaginação alucinada, cara, muito doido. É. Mas Cara, por até que eu achei que estranho, tá? Até aquele vídeo vertical, até eu achei estranho. Assim, você caramba, ficou desconfortável? porque Eu na tela, imagino. quando eu vou editar algum vídeo, eu só me vejo, eu corto ele, cara, a minha perna ali, ó, nunca vi na câmera. Que É. estranho. Você pode ficar igual o William Bonner, né? Que você pode ficar de bermuda, de chinelo Exato. de dedo, ninguém tá vendo, né? Exato. Exato. Cara, por que essa pessoa que tá nos ouvindo não deveria ser dev? Ela não deveria ser dev se o coração dela tá brilhando pra outra coisa. Não interessa o que seja, cara. Ela só pode encarar
dev ou qualquer outra área, se tiver tocando a musiquinha do Mario e ela, cara, eu preciso fazer esse negócio, senão não vai dar errado. Se isso não estiver tocando e ela tá fazendo só pra aproveitar alguma coisa, cara, faz assim, ela precisa pagar os boletos dela, e se tiver uma oportunidade ali, faz. Eu já trabalhei em épocas que eu não gostava de trabalhar com a coisa que eu tava trabalhando, mas trabalhei porque, cara, sou adulto, sou responsável e tal, eu preciso pagar minhas contas. Mas para o ato de começar, eu me posicionaria numa situação em que eu esteja com um problema financeiro resolvido, minhas responsabilidades resolvidas, e aí eu abriria espaço para eu mergulhar lá dentro da minha alma e, cara, dane-se onde isso vai me levar, porque se eu for honesto comigo, for o mais profundo que eu conseguir, eu vou conseguir dar o próximo salto até chegar na superfície de volta como uma pessoa útil naquele tema. Então, não seja dev se você, cara, tá fazendo por querer aproveitar. Ou faz, se você precisa, né? Porra, de novo, faz. Mas sobre condições ideais, só faz se tiver a musiquinha do Mario, porque o negócio é uma atrocidade, cara, se tornar útil como dev ou em qualquer outra área. Pô, Deschamps, obrigado, cara. Mais uma Show, vez aí Gus. por ter topado. Pô, sensacional trocar uma ideia com você aqui, Foi cara. muito Conhecer um gostoso, pouquinho mais cara. da sua história. Sou Obrigado. introvertido, não gosto de participar, mas esse papo foi bem gostoso. Tô bem relaxado aqui. Você encheu tanto meu saco que eu vim e tal. Não queria, não, mas eu vim. Pô, obrigado por essa honra, cara. Aí, É ó, isso. são coisas raras aí, ó, de você aparecer. Obrigado por ter Vamos dado ver qual essa que vai ser o moral. próximo. Obrigadão. E mais uma vez, galera, você que tá procurando aí, quer dar uma olhadinha no curso do Deschamps, vale muito a pena. O link tá aqui na descrição, curso.dev, você não vai se arrepender. Obrigadão, cara. Tamo junto. Show. É Muito nóis. obrigado. Obrigado por você ter escutado a gente até aqui. E é isso aí. Isso vai pra quais canais? Vai pro YouTube? Eu vou ficar colado nos comentários e eu vou ler. Então escreve uma coisa lá pra mim que eu leio. Top demais. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.